Ok? Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à 21ª aula do nosso curso de Algoritmos e Programação de Computadores. O tema principal de hoje que vamos trabalhar são os algoritmos de ordenação quadráticos. A motivação, dentre muitas que a gente pode ter para o estudo da ordenação, é que a gente continue estudando vetores e strings, lembrando que strings são vetores de caracteres terminados em zero. E a gente vai ver hoje dois algoritmos que eram para ter sido vistos na segunda, mas eu os guardei para hoje, que são algoritmos que agem sobre anagramas. E a gente vai ver que a solução dos problemas de identificação, se duas palavras são uma anagrama da outra, esse problema pode ser resolvido de duas maneiras, e uma dessas maneiras envolve ordenação. Então esse vai ser o ponto aí motivador para que a gente possa envolver essas questões de ordenação, mas não é só isso que justifica a ordenação. Na verdade, o estudo de algoritmos de ordenação é fundamental na área de estudo de algoritmos. Eles são considerados algoritmos fundamentais no entendimento de algoritmos porque eles nos permitem estudar vários aspectos de computação, como a questão da complexidade assintótica dos algoritmos, das diferentes abordagens de um mesmo problema, questões de comparação, de performance, de otimização de comparações, otimizações de swaps e de outras operações fundamentais. Então, é muito rica essa área de algoritmos de ordenação, há um bom número deles. A gente vai ver 3 deles hoje, né? E a API padrão do C também prevê um algoritmo de ordenação que não é nenhum desses 3, mas eu vou guardar o uso dessa função nativa da biblioteca para um segundo momento, porque a assinatura dessa função é um pouco mais sofisticada, ela envolve dois conceitos que a gente não viu ainda, um deles de ponteiro, que eu já citei várias vezes, e outro é de ponteiro para função, que ainda é um pouco mais sofisticado. Então a gente guarda esse uso dessa função da API padrão para mais adiante, e por hora a gente vai aprender como a gente mesmo pode implementar alguns algoritmos de ordenação. Então vamos começar justamente no ponto que eu falei, que são esses outros algoritmos que envolvem strings, que a gente já ter estudado aí no encontro passado e que a gente vai finalizar hoje, que são algoritmos que envolvem anagramas. E para falar sobre algoritmos que envolvem anagramas, o que é de fato um anagrama, né? Vamos começar com a definição e daí a gente segue para os algoritmos. Então vamos estudar os anagramas. Então, um anagrama de uma palavra qualquer, de uma string S, um anagrama de uma string S é uma, uma reordenação de seus caracteres. Vou escrever reordenação de seus caracteres. Então, não está muito preciso formalmente, mas dá para você entender o que eu quero dizer com anagrama. Por exemplo, os anagramas mais famosos que tem na nossa literatura, se a gente pegar a palavra América, um anagrama de América é Iracema. Então a gente tem um livro aí do José de Alencar, Iracema, né? Que tem isso. Então, Iracema e América são duas palavras que são diferentes, mas elas são compostas pelos mesmos caracteres. A única diferença é a ordem que esses caracteres estão sendo apresentados. Veja que o I que estava aqui ocupando a 1, 2, 3, 4, quinta posição passou a ser a primeira, o R que era a quarta passou a ser a segunda, um desses dois As veio para a terceira posição, o outro permaneceu ali na última posição e assim por diante. Então, a América e a Iracema são anagramas. E deixa eu ver aqui. E uva e ovo não são. Por quê? Uva e ovo não são anagramas, porque não têm exatamente os mesmos caracteres. Né? Eles têm um V em comum, mas o O e o A aqui são diferentes que o I e o A também. Então eu preciso que sejam os mesmos caracteres, a mesma quantidade, que senão ele não caracteriza, né, um anagrama. Se eu tiver uma... Vou pegar até outro exemplo que não são anagramas. Esses daqui também, a palavra aba, falando da aba do chapéu, e a banda lá de música aba que tem dois Bs. Também não são anagramas, porque aqui, embora eles sejam compostos apenas pelos caracteres A e B, na primeira palavra eu tenho duas cópias de A e uma de B, e na de baixo eu tenho duas cópias de A e duas de B. Então tem que ser os mesmos caracteres, em mesma quantidade, o que pode mudar eventualmente a ordem. Tá certo? Isso que caracteriza um anagrama. Então a gente tem dois problemas relacionados, na verdade até mais, né? Mas os dois que eu quero mostrar para vocês relacionados a anagramas são esses. O primeiro problema, problema 1. Dada uma palavra S, uma string S, quantos anagramas distintos S tem? Então, como é que eu sei quantos são os anagramas gerados pela palavra S? Então, vamos pegar um exemplo aqui pequeno, que a gente pode construir os anagramas para a gente entender. Imagine que nossa string são simplesmente os caracteres A, B e C.
Então, eu tenho o primeiro anagrama, que é o próprio ABC. Agora eu vou trocar o B e o C de posição, mantendo o A onde está, ACB. Outro anagrama eu vou trazer o B para a primeira posição, depois colocar o AC. Quarto anagrama, mantenho o B aqui, mas agora eu coloco o CA. Por fim, o quinto é CAB e o sexto e o último é CBA. Então veja que eu tenho 6 anagramas distintos. Esses são os únicos anagramas que eu consigo formar com a palavra ABC. Então, o que acontece? Vejam vocês que S tem 3 caracteres e o número de anagramas, que eu computei que é 6, qual é a relação desses 6 com 3? 6 é 3 fatorial. Afinal, eu estou permutando os caracteres de S, então 3 elementos têm 6 permutações distintas que correspondem a esses anagramas. Eu posso tentar ver se essa hipótese é verdadeira aplicando em outra palavra. Se eu pegar a palavra América, que eu já citei antes, América tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Então, o número de anagramas de S vai ser 7 fatorial? Será que vale essa regra de fato? É só pegar o tamanho da string e calcular o fatorial? Esse exemplo aqui também é verdadeiro. O 7 fatorial vai dar... O 5 fatorial é 120, depois vai dar 720, vai dar... De cabeça eu não vou saber, eu calculo para vocês aqui num instante aqui no Python. Digo exatamente quantos são. O 7 fatorial vai dar 5.040. Então são 5.040 anagramas diferentes que eu tenho para a palavra América. Agora, o problema é que essa regra não é exatamente assim. Tem uma pequena nuance. Vamos pegar a palavra banana. Banana tem um total de 6 caracteres. E o número de anagramas de banana vai ser 6 fatorial? 6 fatorial é 720. E nesse caso não é verdade. Na verdade, essa contagem, o correto, é 60 apenas. Eu tenho apenas 60. Qual é a diferença? Eu vou tirar daqui, senão vai parecer que é fatorial, né? São só 60. E por que no caso de banana tem tão menos que as outras duas, né? O que banana tem de diferente de A, B, C e de América? Alguém sabe me dizer? Aliás, América também está errado. Ó. Deixa eu botar Américo aqui, como Américo Vespúcio. Exatamente. Por isso eu tinha... Isso, exatamente. Você está corretíssimo. Por isso que na América que eu estava enganado, eu tinha que botar Américo para ficar todos diferentes. Se houver repetição de caracteres, quando eu reordenar, algumas reordenações, algumas permutações vão coincidir. Então tem que compensar essa repetição de letras. Então a fórmula correta é o seguinte. Então seja AS o total, o número de anagramas, para não ficar escrevendo isso toda hora, vamos chamar da função AS. Anagramas de S. Então, o número de anagramas de S, de fato, vai ter o tamanho de S fatorial, que é N fatorial, só que aqui embaixo eu vou dividir isso por N1 fatorial, N2 fatorial, até NK fatorial. Onde? Vamos entender que cada coisa dessa significa. N é igual ao tamanho de S e NI é igual ao número de ocorrências do caractere I, tá certo? Então, é como a colega bem observou, no caso de banana, o que a gente vai ter? Vamos voltar por exemplo de banana. S igual a banana. Então, eu tenho que o N é igual ao tamanho de S, que é 6. O A aparece 3 vezes. O N aparece 2 vezes. E o B aparece uma vez. Então, a fórmula para número de anagramas de banana, a de S vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial, por 2 fatorial e por 1 fatorial. Tomar cuidado para a gente não se precipitar e cancelar tudo aqui. O 3 fatorial cancela com 6 fatorial e vai restar 5, 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial, porque 1 fatorial é 1. E o 2 fatorial é 2, então vai dar 6 vezes 5 vezes 2. 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60, que é o número que eu tinha dito antes. Então veja que se a palavra, todos os caracteres aparecem uma única vez, aqui no denominador fica 1 fatorial, vezes 1 fatorial, vezes 1 fatorial, que não altera nada. Então bate a conta de ser realmente
n fatorial. Mas se há repetições, essas repetições devem ser descontadas. Então a gente vai dividindo aí corretamente para fazer essa conta. Para implementar essa estratégia aqui de contagem de anagramas, o que eu preciso saber é o seguinte: esse mapeamento aqui, para cada caractere, quantas vezes ele apareceu. E isso aqui, pessoal, é uma técnica das mais úteis em programação. Você resolve muitos problemas muito sofisticados, às vezes usando simplesmente essa técnica de histograma. O que é um histograma? É a contagem do número de ocorrências. Isso vale para string e vale até para outros vetores, ocorrências de um elemento. Então, quando você constrói o histograma, que é exatamente isso aqui, ó, isso aqui é um histograma. Ó. O A apareceu 3 vezes, o N apareceu 2, o B apareceu 1. Ao usar o histograma, o que eu vou fazer? O número de cima é o tamanho da string fatorial, embaixo eu passo no histograma, para cada um dos caracteres eu coloco o número de ocorrências dele fatorial. Se for 0, a gente nem precisa, 0 fatorial 1 também não atrapalharia, perdão, mas para os caracteres onde é que o histograma dá diferente de 0, aí você coloca, divide por aquele número fatorial. Então, essa técnica do histograma é muito interessante. E como é que a gente consegue codificar um histograma em C? Em outras linguagens, você pode usar uma estrutura de dicionário, que o dicionário você associa um valor, que seria a sua chave, com o valor que ele armazena, que a gente chama de valor de fato. Né? Então, seriam pares de chave e valor. Né? No C, usando apenas o que a gente sabe até agora, sem criar um equivalente a um dicionário, o que a gente pode fazer é, se as chaves cabem no intervalo de valores do seu vetor, você usa o índice, a posição do vetor como a chave, ou seja, o índice representando o elemento, e dentro do vetor, naquela posição, você guarda o número de ocorrências. Então, quando a gente está falando em strings, a gente tem que lembrar que os caracteres têm um correspondente numérico na tabela ASCII. Se você pensar que cada caractere tem no máximo 1 byte, no caso da tabela ASCII, então os valores variam de 0 até 255. Então, de fato, eu posso alocar um vetor de 256 posições para fazer um histograma de strings que tem caracteres ASCII apenas. Então, eu uso esse vetor de 256 posições, a posição indica qual caractere que eu estou totalizando e o valor que está armazenado exatamente naquela posição é o número de ocorrências. Lembrando que, inicialmente, antes de começar a montar o histograma, eu tenho que botar 0 em todas essas posições e, para isso, a gente pode usar a função main_set que eu mostrei na segunda-feira. Então, eu vou juntar todas essas informações que eu estou dando agora em um único código para a gente acompanhar todas essas etapas. Então, vai ser interessante porque a gente vai fazer uma rotina para calcular o fatorial. Vamos fazer uma rotina que constrói o histograma, que preenche o histograma daquela string, e depois a gente retorna o número de anagramas. Então, vão ser 3 funções aí que vão fazer 3 tarefas diferentes e todas elas muito úteis, porque a de fatorial e a de histograma a gente pode usar, inclusive, em outros contextos. Temos aqui 2 participações no chat. O Luiz Guilherme perguntou se eu posso tirar dúvidas ali com essa 4. Posso sim, Luiz Guilherme. Quando a gente encerrar aqui hoje com o que eu quero mostrar para vocês, você me lembra aí das suas dúvidas que a gente, ali, quando tiver 15h20, 15h30, a gente começa a conversar sobre questões da lista, tá bem? Tá, o Ricardo também está com algumas dúvidas nessa lista, a gente, quando for discutir as questões da lista, a gente tira as dúvidas dos colegas. Então vamos aqui, deixa eu abrir um terminal aqui pra gente. Deixa eu passar aqui para vocês enxergarem. Aumentar aqui um pouquinho a fonte. Pronto, já temos aqui um ambiente de trabalho. Então vamos começar a fazer o código dos anagramas aqui, anagramas.c. Como eu falei para vocês, a gente tem 3 tarefas a cumprir. A primeira delas, vamos começar pela mais fácil das 3. Na verdade são 4, né? Que a primeira é preparar o nosso programa para receber as entradas do usuário. Então o usuário vai me fornecer uma string. Como a gente não consegue calcular um fatorial muito grande, pessoal, sem cair no problema de overflow, a gente vai conseguir calcular os fatoriais aí sem overflow com long, acho que até o 20 no máximo, então não é grande coisa. Então a gente não precisa preocupar muito com o tamanho da string da entrada. Vou botar aquele número que eu estou usando aí várias vezes, que é 256, é uma potência de 2, não é muito grande. Então eu vou capturar na entrada, lembrando que para ler strings a gente usa o marcador %s e passa o nome da string sem o e, tá certo? Importante aí que o nome da string já é o suficiente para o scanf. Muito bem, depois disso feito, eu quero que a minha resposta aqui vai ter que ser um long. A minha resposta vai ser o número de anagramas de S, tá certo? E faço uma impressão aqui no final. Total de anagramas vou passar aqui a string que eu fui passar da entrada,
vai ser igual a porcento LLD. Estou imprimindo long, então tem que imprimir com o especificador LLD. Então o programa é isso. A primeira parte do programa é isso. Vamos com muita calma. Lembrando que todo programa em C começa na função main. Eu declarei a variável que vai armazenar minha string, um array de caracteres. Aqui eu vou poder passar string de até 255 caracteres. Lembrando que a gente sempre tem que reservar 1 para o 0. Não estou fazendo nenhuma checagem em particular, estou usando a própria função scanf. A scanf vai ler uma string, ou seja, ela vai começar a ler uma sequência de caracteres até achar um espaço, ou uma quebra de linha, ou fim de arquivo. Depois eu vou chamar a função que computa o número de anagramas de S. Esse número pode ser até... a gente vai ter uma precisão exata aí. A precisão não fala se fala em precisão exata, né? Vai ser uma resposta exata para strings que tem tamanho 20 para baixo, né? Acima de 20 aí depende já de repetições, a gente não vai entrar no mérito disso. Depois imprimo isso. O programa, claro, não vai compilar. Vou tentar compilar aqui. E por que não vai compilar? É claro, porque eu estou fazendo referência a uma... Eu não salvei o arquivo ainda, não? Anagramas. Ele está reclamando que eu não tenho a função anagramas, exatamente a função que nos falta preencher. Então vamos fazer uma função que retorna um long. O nome dessa função é anagramas. Ela recebe uma string, um array de caracteres constante. Essa rotina não altera a minha string. E eu vou retornar 0 aqui só para poder passar o processo de compilação. Legal, até aqui está tudo bem. A única diferença é que qualquer coisa que eu passar aqui como string, ele vai retornar 0, porque eu não estou fazendo conta alguma. Para calcular os anagramas, eu preciso primeiro calcular o fatorial de n. Então vamos calcular uma rotina que computa o fatorial de um número n. Então, o fatorial de um inteiro n é dado pelo seguinte: a gente sabe pela matemática, né, que um fatorial de um número positivo, a resposta começa em 1, é a multiplicação de todos os números de 1, 2, 3, 4 até n. Então eu vou iterar o i partindo do 2, eu já tenho 1 ali, não preciso repetir de novo. Quanto o i for menor ou igual que n, eu incremento o i. Então esse laço vai passar em todos os números 2, 3, 4, 5 até o próprio n. Para cada um deles eu atualizo a minha resposta, multiplicando a própria resposta por i. Lembrando que essa forma contraída aqui é equivalente a essa daqui, res vezes i, tá certo? Quando a gente faz essa combinação aqui de um operador binário com igualdade, significa que do lado direito, o primeiro operador é a própria variável da esquerda. Então a gente atualiza o valor do resultado, depois a gente retorna esse próprio resultado. Veja que se eu passar 0 ou 1, o resultado vai ser 1, porque o laço vai ter sua condição imediatamente falsa, né? Então a gente nem roda o laço. Então isso aqui computa corretamente o fatorial de 1, de 0. Então tem uma rotina que computa o fatorial, e até para validar se a rotina está ok, eu vou pegar n, que é o tamanho da string. Para calcular o tamanho da string, eu preciso da função string_len, está aqui o strlen. Essa função está na biblioteca string.h. Então eu vou retornar aqui o fatorial de n, só para a gente ver se está tudo em ordem. Tá certo? Daqui a pouco a gente termina o cálculo correto. Vamos fazer por partes. Vamos pegar a palavra América, que eu tinha dito antes lá, que tem 7, são 540. A palavra banana, que a gente vai avaliar também, 720, que é 6 fatorial. Vou pegar uma palavra de 20 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 20. Eu fiz aqui, pessoal, só para ter certeza que tinha 20 caracteres. 20. Por que o 0 não está funcionando? Coisa estranha. No lock o 0 não está indo. Aí, ó. Então, essa quantidade aí de anagramas que teria uma palavra com 20 caracteres aí. Então, 20 não estourou, mas eu acho que se eu botar 21 estoura. O meu lock está completamente zoado aqui. Deixa eu ligar e desligar de novo. Acho que agora vai. 21, acho que 21 já dá errado. Isso, tá vendo, pessoal? 20 foi, 21 já deu overflow, o restante já deu negativo, tá vendo? Então a gente pode ir até 20 caracteres, está computando o fatorial certinho, só mais um teste, uma palavra com um único caractere, fatorial de 1 é 1. Legal, vamos agora calcular os anagramas usando a nossa fórmula. O que a gente tem que fazer agora? A minha resposta do long aqui começa com o fatorial de n, que é o numerador daquela expressão que eu escrevi aqui atrás para vocês. Então, o numerador da expressão aqui, ó, é o n fatorial. Agora a gente tem que montar o histograma. A resposta aqui, chama de res aqui de resposta. Agora eu tenho que montar o histograma para poder fazer a divisão pelos fatoriais corretos, né? Então, como é que a gente monta o histograma? Vamos fazer aqui a chamada para a função que vai calcular o histograma da string S. Eu vou guardar esse histograma
no vetor H. Então, eu vou declarar um vetor H aqui, vetor de inteiros, vai ser meu histograma com 256 posições. E agora, essas 256 posições é proposital. Não é só um chute como eu estava dando lá embaixo, não. Qual a ideia aqui? De novo, um byte pode representar 256 valores de 0 a 255. Sou um caractere não sinalizado, então vou fazer um histograma de caracteres e vou garantir que todas as posições estejam inicialmente iguais a 0 usando o main set, tá certo? Então essa rotina vai preparar o histograma, eu vou deixar para preparar ele lá dentro. Então dentro da função que prepara o histograma no vetor H, então a função histograma recebe um vetor de inteiros, que vai ser meu histograma. Interessante, eu vou até fazer aquele processo para forçar que ele tenha pelo menos 256 posições. E aqui a minha string de caracteres que eu vou usar para construir esse histograma. Então vou usar a mainSet para zerar ele. E agora eu vou passar em todos os caracteres da minha string. Um a um em cada um dos caracteres dessa string. E como é que a gente preenche o histograma, pessoal? Para nossa sorte, preencher o histograma é muito fácil. Como é que eu vou saber qual é a posição do histograma que eu vou preencher? É justamente no índice do caractere que está naquela posição correspondente de S. Então, o caractere que ocupa a posição indicada pelo caractere SI, eu quero incrementar ele em 1 unidade. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, para quem prefere escrever um pouco mais comprido. HSI mais 1. Veja que eu posso fazer essa soma dele com ele mesmo, que está inicialmente tudo zerado. Ou, da forma que eu prefiro fazer, H de SI mais, tá certo? Os três. Caso incremente em uma unidade, eu vou deixar esse daqui. E depois eu vou finalizar minha rotina. Minha rotina só vai fazer isso. Nas posições correspondentes, eu vou incrementar aqui. Eu vou imprimir o histograma de banana, só para vocês verem o que eu construí aqui agora. Eu vou passar em cada uma das posições. E caso o H naquela posição seja diferente de 0, eu vou imprimir aqui. O H no caractere C vai ter o valor D. Então, o C aqui vai ser o I interpretado como caractere, não como inteiro. E o H de I é o número que está lá armazenado. Vamos ver o histograma de banana para vocês verem o que vai dar. Ele está reclamando aqui que o histograma está digitado errado. Legal. E ele está fazendo uma segunda reclamação que o parâmetro de H entendi. É porque eu estou usando como ponteiro aqui, eu tenho que dar um mainSet aqui fora mesmo, pessoal. Não vai ter jeito não. Porque senão eu não vou conseguir pegar o tamanho certo dele por meio do parâmetro. Muito bem, o mainSet também está no string.h, não tem problema. E vamos lá, vamos pegar a palavra banana aqui que vai ficar mais fácil para a gente entender o que eu estou fazendo. Ué, não imprimiu o anagrama de banana? Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que zerar primeiro e depois chamar o histograma. Eu calculei o histograma, mas depois apaguei tudo. E realmente não vem nada. Banana. Então veja aí, ó. O A apareceu 3 vezes, o B apareceu 1 vez e o N 2 vezes. Exatamente o que eu queria. Então, vou deixar aqui essa impressão do histograma até comentado para vocês poderem olhar esse histograma depois. Vamos pegar aqui o de América, por exemplo. Ó. América. A 2 vezes e cada uma das demais letras uma única vez. O de ABC também está aqui. E do jeito que eu construí o anagrama, o histograma, perdão, com 256 posições, eu poderia estar combinando maiúsculas e minúsculas. Ó. Tá vendo? O T maiúsculo uma vez, o T minúsculo uma vez. Eu podia, inclusive, que essas palavras tivessem dígitos decimais, né? Teste 1, 2, 3, 2, 1. Tá aí, ó. Então, fica bem interessante essa forma de construir histogramas para caracteres, porque nesse intervalo de 0 a 255 eu tenho todos os caracteres que são representáveis na tabela ASCII. Na verdade, eu precisava ir só até 128, né? Que todos os caracteres da tabela ASCII só precisam até 127. Mas eu vou ter que, para lembrar, que é mais fácil de lembrar de 8 bits, né? Que dá 2 elevado a oitava, 256. 0, os valores usando a função mainSet. Chama histograma, que nada mais é que a construção de histograma é feita aqui. Seria interessante zerar ele lá, né? Mas eu botei aqui fora para a gente usar o sizeof. Para fazer lá dentro tem que tomar uma estratégia diferente. Vou até fazer para vocês verem que outra alternativa seria para preservar a inicialização já aqui dentro, que é até mais apropriado. Como eu não posso
usar o size off, eu vou botar manualmente o tamanho dele aqui em bytes, 256. Então, revisando, prepara o tamanho da string. Vou até deixar aqui para ficar tudo em ordem. Primeiro, prepara o histograma. Preparação do histograma. GS, preparei o histograma. Agora, cálculo por meio da expressão que envolve fatoriais. Então, fatorial do numerador. E agora o que eu vou fazer? Para cada uma das posições do histograma, que nem a gente fez aqui para imprimir, eu vou tirar a impressão momentaneamente. O que eu faço? Eu vou passar uma a uma em todas as posições do histograma. Se naquela posição I eu tenho mais do que uma ocorrência, aí eu divido o meu resultado pelo fatorial indicado pelo histograma, HI. Tá certo? Isso feito, o resultado aqui agora vai estar correto. Vamos ver aqui que, no caso de banana, ele travou aí porque entrou algum laço infinito. Vamos descobrir o que é. Calculei o fatorial, men 7, HI 256. Que estranho. Não era para ter entrado em laço infinito, mas entrou. Então, SKF. Vamos tentar uma segunda vez aqui, não sei o que aconteceu. Banana. Muito estranho. Se alguém conseguir visualizar o que eu digitei errado, por favor me avise. Men 7. strland S. E mais SI. Temos o I aqui. Estranho, só botei de novo, foi esse laço. O que ele pode ter dado de errado? A linha 39. Ah, perfeito. Aqui não, de fato não está correto, né? Embora não justifique porque fique no laço infinito, né? I menor que 256 e mais. Será que era só isso? O compilador cortou aquele laço fora? Não, tem alguma outra coisa que está prendendo e está nesse laço aqui. 256. Fatorial de HI. Olha que estranho. Será que ele está pegando alguma sujeira? Eu dei um men 7 aqui, não era para vir com sujeira. Men 7 no H. Deixa eu tirar esse estético daqui. Garantir que as 256 posições estão inicializadas. Tamanho de S. Não tem sentido nenhum esse código não estar rodando. Muito estranho. Deixa eu voltar esse men 7 aqui para fora. Então, eu quero só entender, isso aqui não acontece à toa. É um dos fatoriais que ele está calculando, ele está pendurado porque está demorando muito. Se é menor ou igual a 20, se 0 menor que HI e HI menor. Pode ser que por algum motivo está passando um valor ali muito estranho. Aí agora foi. Só que ele deu 0. Ah, que loucura. Mas que coisa biruta. O que está acontecendo aqui? Como a gente não está enxergando, vamos imprimir para ver o que está acontecendo aqui. É só uma bobeirinha, porque aparentemente está correto. Deixa eu botar I igual a %D. HI igual a LLD. E res vai ser igual a LLD. E HI e res. Vamos ver o que está acontecendo. O que ele reclamou aqui? O argumento 3 tem o tipo I. Então aqui o valor do histograma que é inteiro. Vamos lá, banana.
Prendeu aqui no nó. Ah, tem que botar o... Perdão, pessoal. Para poder fazer o que eu quero, tem que dar o eco. Não vai... Tem uma coisa muito estranha nisso. Mas não vai ter jeito não. Pronto, agora foi. Ele está imprimindo os HIs, mesmo os HIs estando zerados. Eu botei na condição aqui. Aqui já descobriu o primeiro erro. O I não me interessa. Cadê o compilador? Vamos de novo. Ah, mas o histograma está completamente biruta. Ele está dizendo que tem... Tá pegando alguns caracteres aí que não tem sentido nenhum. Por que esse negócio tá maluco desse tanto? Aí pegou o arroba, o D maiúsculo, o V maiúsculo, o R, o T e o U. Acho que eu já sei qual é o problema. Foi querer trazer o menset para cá e tirei aquele cálculo. Vocês vão ver que vai funcionar agora, eu já explico qual é o problema. Quis fazer uma coisa, acabei bagunçando. Tá aí, agora deu certinho a conta. E para que vocês entendam qual é o erro, de novo, sutilezas do C, né? O size of de H não é 256. O size of de H é 256 vezes o tamanho de um int. Então, quando eu quero dar o... fazer aqui, eu estava falando 256, eu estava pegando aí só os 256 sobre 4 primeiros inteiros, né? Então, os demais ficavam com valor arbitrário. Então, tem que ser isso daqui, ó. A conta correta é essa. Eu tenho 256 posições, cada posição ocupa o mesmo espaço que um int ocupa. Por isso que meu anagrama estava meio... estranho, porque eu não estava zerando ele 100%. Mas agora vai passar, ó. Então, banana tem 60 anagramas. Américo, tudo diferente. São 5.040. Se eu botar América, tem uma repetição do A, então esse número dividido pela metade, que é 2.520. Pegar o ABC que a gente fez lá no comecinho para dar C. Então vejam vocês aí, perdão pelo bug momentâneo. Eu vou deixar aqui a impressão do anagrama, para vocês poderem soltar isso aqui depois se vocês quiserem, descomentar essa parte para ver o anagrama preenchido. Eu estava falhando na inicialização do anagrama, eu estava botando aqui uma quantidade insuficiente de bytes para preencher ele todo com zero. Realmente eu botei 256 bytes, na verdade são 256 números inteiros que ocupam entre 4 e 8 bytes, aí depende do ambiente. Aqui agora, esse laço aqui que eu tinha feito bem complicado, agora vai voltar a ficar correto. Aí, como ele se inicializava com valores arbitrários, quando era um número arbitrariamente grande, aí eu não conseguia calcular o fatorial em tempo, naquele laço ficava lá pendurado, é isso que estava acontecendo. Mas agora está tudo em ordem, tudo funcionando normalmente. Vou fazer com banana, que é o que a gente estava testando desde o princípio. 60 anagramas. Então esse é o primeiro código. Quantos são os anagramas de um string S? Então captura a string S e repasse para a função que computa esse número e imprime o número. O que essa função faz? Prepara o histograma. A gente tem uma função que preenche o histograma no vetor de inteiros H, que tem 256 posições. De posse do histograma, eu calculo o tamanho da string e o numerador da minha resposta é o fatorial de n. Só que esse numerador vai ser dividido pelo fatorial de HI para cada caractere que no histograma registrou uma ou mais ocorrências. Então, para uma ou mais ocorrências, eu venho e divido. Como um fatorial é 1, eu posso, inclusive, melhorar um pouquinho o código fazendo a seguinte condição. Ó. Se o HI for maior do que 1, aí interessa fazer a divisão, porque dividir por 1 dá o próprio 1, estou gastando processamento à toa. Então, para cada caractere que apareceu mais de uma vez, aí eu divido pelo fatorial correspondente do número de ocorrências. Isso daí vai me dar o número correto de anagramas. A função de fatorial, acho que todo mundo entendeu tranquilo, a função não tem muita dificuldade. A do histograma é que deu o nosso bug, porque eu tinha que zerar ela em 256 posições, em cada uma ocupa size of int bytes, eu estava botando só 256, então assumindo que o int ocuparia um único byte, isso não acontece quase nunca, né? Daí o erro. E para cada um dos caracteres da minha string, eu vou no histograma, na posição correspondente. Lembra que aqui é um char, mas um char nada mais é
que uma variável integral, ela guarda o número que esse caractere ocupa na tabela ASCII. Então, usar o caractere aqui como um número para indexar um vetor é completamente factível e tranquilo nesse sentido, né? O número que vai vir do caractere da tabela ASCII vai estar aí nesse intervalo de caracteres imprimíveis que vai do 30 hexadecimal, né, que é 48 em decimal, até o 127. Incrementa as posições, aí se vocês quiserem ver o anagrama, basta desconectar essas três linhas aqui. Ele vai te dizer, para cada um que apareceu pelo menos uma vez, ele imprime aqui para vocês poderem ver essa questão do anagrama, do histograma, tá certo? Perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui pro chat, eu não estava olhando pro Teams. Temos aqui o Gabriel que ainda não viu as questões da lista 4. O main7, Vitor Hugo, é uma função que atribui para cada um dos caracteres do array que você passa no primeiro parâmetro o caractere que você botou no segundo parâmetro. E a contagem que você vai preencher é o terceiro parâmetro. Então, deixa eu voltar aqui no código. E temos uma chamada de main7 ali na linha 16. H é o vetor de inteiros que eu quero preencher. Cada um dos bytes do inteiro eu quero escrever 0, porque o padrão binário, todos os bits desligados, tudo igual a 0, corresponde à representação do 0, independente do tamanho do int. Terceiro parâmetro é quantos bytes ocupa o vetor H. Bem, o vetor H são 256 posições, cada inteiro ocupa size of int. Pode ser 4, pode ser 8, pode ser 2, depende da sua arquitetura, então a gente bota o size of para não ficar adivinhando. O meu erro foi ter esquecido justamente de multiplicar o size of, interpretando erroneamente que o main7 dos 256 primeiros bytes zeraria todo o vetor, o que não é verdadeiro, tá certo? Deixa eu ver se temos mais participações aqui, depois da pergunta do Vitor. Não, no princípio é isso. Então esse é o primeiro dos dois algoritmos que eu queria mostrar para vocês hoje. O segundo é um pouco mais interessante. Vai usar também a questão do histograma. Então eu vou até copiar ele aqui, ó, como anagramas 2. Para não misturar aqui, no anagramas 2 eu não vou precisar mais da função de fatorial. Mas ainda vou precisar da função de histograma, tá certo? E o que vai ser aqui agora? Eu vou capturar duas strings, a string S, a string T. Aqui agora, pessoal, as strings podem ter um tamanho mais interessante, não tem problema nenhum. Vou botar aqui espaço suficiente para pegar strings de até 200 mil caracteres. Vou botar uma sobrinha aí para 200 mil caracteres. Só para vocês terem ideia que pode ser strings bem maiores. Eu quero ler as duas strings S e T. E eu quero saber o seguinte. Eu quero saber se S é um anagrama de T. E vice-versa, né? Se S é anagrama de T, T é anagrama de S. Então, é anagrama de T, aí eu vou imprimir aqui a resposta, ST, e eu usar aquele ternário que eu usei na última vez. A resposta foi verdadeira? Resposta sim, resposta foi falsa, a resposta é não. Tá certo? Então agora a função vai ser uma função para retornar uma booleana, verdadeiro ou falso. A função checa se duas strings ST são anagramas uma da outra. E o que a gente conversou agora há pouco, que o anagrama é um anagrama de uma palavra que tem as mesmas letras na mesma quantidade. Então, duas palavras serão anagramas uma da outra se elas tiverem mesmo histograma. Então, eu vou calcular dois histogramas, o H1 e o H2. O tamanho do histograma permanece sendo 256 porque são as posições de caracteres que eu tenho à disposição aí na tabela ASCII, como eu já comentei. Então, eu chamo a função duas vezes, aí a vantagem de usar a rotina como função, embora ela seja só um for, tá vendo? For com main7, só o fato de eu chamar como função agora 17 e 18 ficam bem tranquilas e dizem exatamente o que eu quero. Eu quero o histograma da palavra S em H1 e o histograma da palavra T em H2. E agora, o que eu preciso saber minha resposta? Vou passar em todas as posições do histograma. Como eu zero todas as posições, independente de elas estar presentes ou não, o que eu preciso é que os histogramas sejam exatamente iguais. Então, se na comparação do histograma H1 eu achar uma posição que é diferente da posição correspondente no histograma H2, isso significa que os histogramas não coincidem e as palavras não são anagramas uma da outra, eu retorno falso, eu retorno 0. Caso contrário, retorno 1. Escrevi bool aqui errado, perdão. Então, essa função extrai o anagrama das duas palavras, o histograma, perdão, das duas palavras, e as duas palavras serão mutuamente anagramas uma da outra,
se tiverem exatamente o mesmo histograma. Então eu comparo os histogramas, achei uma posição diferente, já é o suficiente para eu concluir que elas não são histogramas, são anagramas uma da outra. Todas as posições coincidiram, legal, uma string que você deu como primeiro parâmetro é um anagrama da segunda, elas têm mesmas letras somente, e elas se diferir é a ordem. Então vou compilar aqui e vou executar o código. A gente vai ver que América, que é a primeira palavra, e Iracema são... A América é anagrama de Iracema? Sim. Mas se eu botar Américo e Iracema, agora eu tenho uma diferença. Eles já não são mais anagramas. Vamos pegar aqui aquelas que eu tinha testado, o aba do chapéu com a banda. Não são histogramas, porque, de novo, não bate o histograma de aba com um B e aba com dois Bs. E outro exemplo aqui de... Se eu pegar duas palavras iguais, teste e teste, naturalmente vão ser anagramas, né? Embora sejam palavras idênticas, palavras iguais são naturalmente histogramas uma da outra. Certo, pessoal? Então veja que eu usei o histograma aí duas vezes. A primeira para poder contar o número de ocorrências de um caractere e assim poder computar o total de anagramas de uma palavra por meio daquela expressão que usa os fatoriais. E agora eu consigo distinguir se duas palavras são anagramas uma da outra, montando os respectivos histogramas. E agora, de posse dos histogramas, eu vou compará-los, sendo eles idênticos, significa que as palavras são anagramas. Essa é uma maneira de verificar se uma palavra é anagrama da outra. Se a gente juntar essas duas ideias, bem, uma palavra tem um certo número de anagramas, eu sei imediatamente determinar se essas duas palavras que eu escolhi ao Léo aqui, se elas têm essa relação de ser anagrama um do outro. Agora, se eu quisesse listar todos os anagramas de uma palavra, eu teria que fazer uma rotina mais sofisticada que eu não vou fazer hoje. Mas o interessante é que se essa rotina, a gente codificar para listar todos os anagramas de uma palavra, listasse esses anagramas em ordem lexicográfica, a gente pode pensar em ordem alfabética para ajudar a pensar, o primeiro histograma teria, por exemplo, no caso de banana, os 3 As seguidos do B e depois os 2 Ns. Então, botando em ordem crescente ali dos caracteres, eu teria esse primeiro anagrama aí de banana. Então, o que acontece? Um outro jeito de saber se uma palavra é anagrama uma da outra é ordene as duas palavras segundo a ordem lexicográfica. Se as ordenações resultarem na mesma palavra, é porque elas são anagramas. E aí que entra a importância da ordenação que eu falei no comecinho do nosso encontro. Então, se eu usar uma função de ordenação, eu ordeno a primeira string, ordeno a segunda, e o resultado dessas ordenações são idênticos, é porque elas vêm de uma mesma raiz, vêm de um mesmo anagrama comum. Por isso que elas são anagramas uma das outras. Por isso que a gente vai agora entrar nos algoritmos de ordenação. Temos aqui uma participação no chat. Então, o que acontece? O Luiz Guilherme perguntou um conceito interessante sobre strings, que é, imagine que duas palavras vão coincidindo até um certo ponto, né? No caso, aba e aba com B no final. Isso a gente diz que essas duas palavras elas têm um prefixo comum, Luiz. Então, você começa no primeiro caractere e até o ponto que você conseguir avançar e elas mantêm essa igualdade, diz que elas são strings que têm um prefixo comum. E se você vir no sentido oposto, né, de trás para frente, do último para o primeiro caractere, e também for registrando aí as coincidências, aí você vai ter um sufixo comum. Então, strings podem ter prefixo comum, sufixo comum, pode ter inclusive uma borda comum, né, que você tem nos dois sentidos. E é interessante a sua pergunta que no semestre que vem, alguns de vocês podem se aventurar a fazer isso, é muito mais puxado do que a PC, mas tem sempre alguma coisa interessante para aprender, vocês podem topar esse desafio. A matéria de tópicos especiais de programação vai ser o semestre inteiro só sobre algoritmos em strings. Então, esse tipo de pergunta que o Luiz fez aí já avança nos conceitos iniciais desse nosso estudo, que a gente vai fazer. Identificar bordas comuns, sufixos comuns, prefixos comuns e a partir daí derivar algoritmos muito eficazes de identificação de substring, identificação de um padrão dentro de uma string, distâncias mais sofisticadas que aquela distância que a gente estudou. Então, quem estiver motivado pode tentar fazer a disciplina no semestre que vem. Tá certo? Para essa parte de algoritmos, eu tenho um material que eu já deixei pronto para o curso que a gente faz de programação competitiva com... Cadê aqui o PDF? Está aqui. Um PDF que já tem aqui um resumo dos algoritmos. Eu trouxe esse PDF para vocês porque ele já tem uma representação visual desses algoritmos que a gente vai estudar hoje e ajuda aí no entendimento. Então esse material vai estar no repositório que daqui a pouco eu boto o link para vocês aí no chat. A parte inicial, que justifica matematicamente o que vem a ser um algoritmo de ordenação, essa eu vou saltar aqui porque não interessa para a gente agora, não é bem isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês 3 algoritmos de ordenação quadráticos
E quando a gente fala em algoritmo de ordenação, a gente pode caracterizar ele através de algumas características que esse algoritmo tem ou deixa de ter, né? Primeira característica é o seguinte: se tudo que eu quero ordenar é string, um vetor, um array qualquer que eu quero fazer ordenação, ele cabe todo na memória, e todos que a gente estudou até hoje que naturalmente cabem em memória, a gente fala que é um algoritmo interno. Caso contrário, a gente tem um algoritmo externo, e isso acontece, por exemplo, quando a gente tem que ordenar uma quantidade maciça de dados. Imagina que você tem 1 TB de informações, você quer fazer a ordenação, e naturalmente você não consegue subir 1 TB de informações para sua memória na capacidade de memória que a gente tem hoje, né? Que está na casa dos gigas ainda. Então, o que você teria que fazer é ordenar uma parte dessas informações, armazená-las em disco, buscar outra parte, tornar a armazenar em disco e fazendo toda essa gerência aí de arquivos diferentes para que depois, em algum critério pré-estabelecido de ordenação, esses dados ficassem ordenados, né? Então, os que a gente vai estudar hoje e ao longo do curso aí, a maioria vai ser algoritmo interno, tá certo? Vai caber toda a informação a ser ordenada em memória. Se você, durante o processo de ordenação, usa a própria sequência a própria memória que armazena essa sequência, aí eu falo que é um algoritmo in place. Ou seja, se eu usar apenas a memória que eu tenho para a própria informação, salvo uma ou outra variável de apoio ali para fazer um laço, guardar uma informação temporariamente ali, mas uma quantidade significativa de memória extra é chamada in place. Caso contrário, existem alguns algoritmos de ordenação até bem eficazes, mas ele precisa de um espaço de memória equivalente ao da própria sequência original. Então precisa de um segundo espaço de memória praticamente equivalente ao primeiro. Aí eu chamo que é um algoritmo out of place, né? Ele não dá para fazer em cima da própria sequência. Tá certo? Os que a gente vai ver hoje, todos os três são in place. E por fim, essa é bem interessante. Quando a gente tem um algoritmo de ordenação, um algoritmo tem que tomar alguma decisão quando ele encontra dois elementos que são iguais, mediante o critério de comparação. Então imagine, sei lá, no string, você tem dois caracteres idênticos. A maior parte das vezes, para a gente, como eles são idênticos, não faz diferença onde é que eles vão terminar, desde que eles estejam na posição adequada em relação à ordenação. Só que outros algoritmos, às vezes, você tem uma igualdade mediante um critério, mas tem subcritérios que você não avalia, onde aqueles elementos são diferentes. Se você preservar a ordem que eles estavam inicialmente no array, antes da ordenação, ao final da ordenação, é dito que esse algoritmo de ordenação é estável. Se eventualmente pode haver uma inversão dessas posições, o algoritmo é instável. Imagine vocês que a gente está ordenando uma fila, tem uma fila de atendimento em um posto de saúde e vai atender por idade. Então as pessoas de mais idade primeiro, depois as de menos idade. Então você vai passando na fila perguntando os nomes e vai reposicionando as pessoas. Imagine que você encontrou duas pessoas que tinham exatamente 30 anos. Aí um se chama Maria, outro se chama José. E agora qual é o critério? Alguns algoritmos de ordenação vai tomar uma decisão arbitrária. Se José chegou antes e Maria chegou depois, ele vai preservar essa ordem, José e Maria. E outros algoritmos vão pensar, bem, a idade é o único critério que eu estou avaliando, então se eventualmente Maria passar na frente de João, não deixa de ser uma ordenação válida, mas houve essa inversão. Esses são os algoritmos instáveis, né? A gente vai estudar um algoritmo instável e dois estáveis hoje, tá bem? Vamos para o primeiro deles. Esses são os mais fáceis de entender. Eu botei eles na ordem aqui de facilidade de entendimento, né? Não de eficiência. Então vamos começar pelo mais fácil deles, que é o Selection Sort. Esse é muito fácil de entender. O que você vai fazer? Você vai literalmente fazer uma seleção de qual elemento você quer botar na posição respectiva. Então o que ele vai fazer? Você olha no array inteiro e procura, dentre os elementos que estão contidos nesse vetor aqui, qual é o menor deles, segundo o meu critério de ordenação. E eu estou falando já isso várias vezes. E o que eu quero dizer com critério de ordenação? Eu estou ordenando em ordem crescente, em ordem decrescente, e por aí vai, né? Você diz quando é que um elemento vai ser menor do que o outro, né? Então você vai lá e imagina que você está ordenando um vetor de números em ordem crescente, então você vai e procura o menor número. Esse menor número você escreve na primeira posição. Naturalmente, quem está na primeira posição, você manda onde é que estava esse menor elemento passa a ocupar a primeira posição, você não quer perder informações, claro. E nesse momento você tem um vetor cuja primeira posição está ordenada e as demais estão por ordenar. Agora, dentre os elementos que sobraram, você procura de novo o menor dentre eles. Esse vai ser o segundo menor elemento do seu vetor. Você escreve ele na segunda posição. O que está na segunda posição, se não for exatamente o que você queria, você manda para a posição que você desocupou agora e vai fazendo esse processo na terceira, quarta, quinta até a última posição. Então, se você fizer isso, você vai fazer um número de comparações que é proporcional ao quadrado de n. N aqui é o tamanho, é o número de elementos na sequência, é o tamanho do seu array em número de elementos, né? Então, imagine vocês que vocês têm esse vetor aqui. Graficamente, o que eu quero dizer com todas essas informações? Primeiro, que aqui o K é a posição
onde eu tenho, que eu estou avaliando agora, a posição de número 1. Eu quero escrever na posição número 1 um elemento que deve, ao final da ordenação, estar na posição número 1. O meu vetor A aqui tem 5 elementos, os elementos estão em negritos aqui, são esses inteiros que estão em negrito aqui dentro das caixinhas, e os números estão aí fora representam os índices, né? Aqui numerados de 1 a 5 só para nossa visualização, né? Internamente o computador seria de 0 a 4. Eu vou precisar de um laço duplo, um laço apontando para a posição I aqui, e o J começa logo após o I, tá certo? Então o que vai acontecer? Perdão, e o K aqui nesse algoritmo, ele vai dizer onde está o menor elemento que eu vi até agora. Como eu começo com o I na primeira posição, estou dizendo aqui, ó, ok, na primeira posição tem por enquanto o menor. Vou olhar agora a posição J, que é a que vem logo a seguir, índice 2, tem o 5 que é maior que o 3, não me interessa. Quando eu chego no índice 3, eu vejo o elemento 1, que é menor do que o 3 que eu tinha visto até agora. Veja que eu atualizei o K. K igual a 3, ficou azul. Agora o menor elemento que eu vi até agora é o 1, que está na posição K igual a 3. Olho o 2, que não é menor que 1. Olho o 4, que não é menor do que 1. Terminei de avaliar tudo, eu falo o seguinte, ok, o menor elemento ocupa o índice 3. Então quem está no índice 3 vai para a posição onde está apontado para o I, que é a posição número 1. E esse 3 vem para o índice 3. Então há essa inversão aí. Terminei de fazer isso, vamos reiniciar meus laços, com o I agora apontando para a posição 2, o J na posição 3, e o índice K igual a 3 vai começar apontando para o 2, tá certo? Ah, não, perdão. Aqui eu já fiz uma comparação, dei um passo a mais aqui, fazendo animação, né? Mas começava em 2, e assim que eu comparo 2 com 3, eu vejo que o 3 é menor que o 5, então K é igual a 3. O 2 é menor que o 3, então o K atualiza para 4. O 4 não é menor do que 2, o K fica em 4, então a inversão que eu tenho que fazer agora entre os elementos do índice que é apontado por I, que é o 2, com o índice apontado por K, que é 4. Inverti, ficou um 2, 4. E aqui o vetor está quase ordenado. Veja que para o índice 3, o elemento já está na posição correta, então a comparação com 4 e com 5 vão falhar e eu não vou fazer inversão nenhuma. E nos últimos dois aqui, o menor elemento está na posição K igual a 5, eu faço a inversão e agora o vetor está ordenado. Então, essa aqui é uma implementação que está em C++. Aí você fala, mas eu nem estudei C++ ainda, professor. Fique tranquilo, vocês ignorem o conteúdo das linhas de 1 a 6, que isso aqui é tudo perfumaria de C++. O que interessa para mim, que eu quero mostrar para vocês, é o laço interno, que aqui dá para a gente fazer esse laço interno naturalmente dentro de C. A única coisa que vai mudar é que a função swap, que é natural do C++, a gente vai escrever ela em C agora. Daqui a pouco eu vou mostrar a versão C desse código. Então, N é o número de elementos no vetor A. Então, esse índice I, que na minha animação passa 1 a 1 em todas as posições, vai marcando qual a posição que eu vou acertar. O K indica onde está o menor elemento naquele momento. Inicialmente, a gente começa o K exatamente no I, e o J vai começar na posição I mais 1 até a última, e eu vou comparando. Se o que eu estiver olhando no J for menor do que eu já vi até o momento, que é o que está no K, aí eu atualizo o K, e aqui eu faço aquela troca. Passo quem está no K para I, quem está em I para K. Então, a função swap. Vamos converter esse código aí de C++ para C. Então, vamos pegar aqui o nosso terminal de comandos, está aqui. Então, vai ser o selection.c. Então, meu algoritmo de ordenação por seleção, ele vai receber selection sort, ele vai receber um vetor de n posições. Veja que, ao contrário de C++, o vetor não guarda o seu número de elementos, então vou pedir isso como parâmetro para o meu usuário. E o vetor que eu quero ordenar é o vetor aqui que eu vou chamar de xs, falta de nome melhor. Então vamos lá fazer. O n eu já tenho, então meu primeiro laço, o i, varia de 1 até n 0 até n-1, passa 1 a 1 em todas as posições. O laço interno é o j, mas antes de passar para o laço interno eu tenho aqui uma variável temporária que é o k. O k começa na mesma posição que o i, e agora o j começa uma posição depois de i e vai caminhando até o final. Se o elemento que está em x na posição j for menor do que o elemento que está na posição k, aí eu tenho que atualizar o k para falar, ok, o menor na verdade não está no i, está no j, nessa posição. E aqui eu tenho que fazer o swap entre os elementos x na posição i com os elementos x na posição k. Então essa função swap que tem no C++ e não tem no C, a gente implementa ela aqui agora. Peraí, não vamos implementar ela aqui agora, não precisa de ponteiro. Vamos fazer o swap aqui. Isso que estava em C++ significa que vai ser o quê? Uma variável temporária. Vai guardar o valor de xi vai receber o valor de xk,
tive que guardar justamente porque esse valor xi ficaria perdido depois dessa escrita. E o xi, o xk, pega o valor que estava em xi. Então aquela troca em C++, na verdade, é isso daqui, ó. Mas para que eu possa trocar o valor de parâmetros, eu tenho que usar ponteiro, como a gente não estudou ponteiro ainda, a gente troca o swap por isso daqui. Então vamos ler aqui na entrada o número de elementos que eu quero indicar no meu vetor a ser ordenado. E vamos pegar aqui o... Vamos ler agora o vetor de inteiros de n posições. %d, vamos ler como inteiros aqui. O xs na posição i. E vamos chamar a função SelectionSort. SelectionSort. Vou passar aqui, são n posições do vetor xs. E depois vamos imprimir aqui o nosso vetor xs só para ver como é que ele ficou pós-ordenação. Printf, %d, %c. O número que eu quero imprimir é o xsi. E caso i mais 1 dn, ou seja a última posição, eu quero imprimir uma quebra de linha, caso contrário eu quero um espaço entre eles. Assim fica todo o vetor em uma linha só. Retorna 0. E acabou. Então veja o SelectionSort aqui em C. Como eu falei para vocês, o laço aqui, exceto pela função swap, é a mesma coisa. Vamos compilar aqui o SelectionSort e vamos executar. Então tem um vetor aqui de 5 posições, que eu tinha antes, eu não lembro como é que era a ordem, vamos pegar uma permutação qualquer. 3, 4, 2, 5, 1. Quando eu terminar, deu tudo 1. Aqui beleza, então está codificado errado. O que eu fiz errado aqui? Tem o xi, é aqui, ó. Eu ainda falei que tem que guardar o valor xi no tempo para não perder. E codifiquei errado. 5, 3, 4, 2, 5, 1. Está aí corretamente ordenado. Vejam vocês aqui, pessoal, que eu vou fazer o seguinte, para mostrar que esse algoritmo é instável. Que quando eu botar os elementos repetidos aqui, ó, vou pegar aqui 2, 3, 3, 2, 3. Aí ordena, a gente não sabe se aqueles 3 são exatamente os mesmos que eu tinha antes, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, em vez de comparar os valores, eu vou comparar os valores absolutos dos números. Então, isso vai fazer com que os números negativos fiquem junto às suas contrapartes positivas. Eu estou ordenando agora por valor absoluto. Não, o critério de comparação aqui mudou. Então, eu vou ordenar os que têm menor valor absoluto primeiro, em detrimento dos demais. Então, vamos recompilar o código aqui. E vamos agora botar 10 elementos aqui. Vamos variar agora entre positivos e negativos. Vamos botar o menos 1, 4, menos 2, 3, menos 3, 3. Vou botar um 1 aqui. Menos 3, menos 2 de novo, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já foram 8. Menos 4 e 1 de novo. Então, quando eu ordenar aqui, olha só o que aconteceu. O menos 1 ficou na frente. O menos 2 apareceu aí. Depois o menos 3 e o menos 4. Vejam vocês aqui que interessante. Ó, que já aconteceu o que eu queria, que são as inversões. Veja que o 4 apareceu antes de menos 4 no vetor original. Segundo o critério de comparação, menos 4 e 4 são iguais, porque tem o mesmo valor absoluto. Mas o menos 4 no final veio antes, justamente por causa das inversões, né? Quando eu trouxe esse 1 para cá, o 4 passou para cá e naturalmente ele passou a ficar atrás do menos 4. Aconteceu a mesma coisa aqui, ó. A sequência era menos 2, menos 2, 2. No final ficou menos 2, 2 e menos 2. Veja que não tem a ver com sinal. Tem a ver com o fato que para esse critério de valor absoluto que eu usei antes, os negativos e positivos com o mesmo módulo são idênticos. Mas como o algoritmo seleciona o primeiro que ele acha para a posição correta ali, extrai ele e coloca, pode ser que aconteça essa inversão, por isso que o algoritmo é instável. Deixa eu tirar o valor absoluto para ficar correto. Voltando à versão original, eu vou replicar essa mesma entrada que eu fiz antes, aqui com os negativos, para que vocês possam ver que agora vai botar como a gente espera, né? Negativos primeiros, depois os positivos, aí tá tudo ok. Certo, pessoal? Pergunta sobre o SelectionSort. Vamos lá, a Yasmin me pediu para repetir a parte do I e do J. Eu vou voltar na figura, Yasmin, que vai ficar mais fácil para a gente entender. Então, vamos pegar aqui, ó, essa figura aqui, ó. Isso. Perfeito. Ah, entendi. Perfeito. Então vamos continuar aqui, Yasmin. Vamos entender de novo as semânticas e eu continuo a partir daqui.
O I é a posição que eu quero acertar. Significa que nesse momento do algoritmo eu quero acertar a posição de índice 1, tá bem? O K me diz quem eu vi até agora, qual é a posição que tem um elemento de menor valor que eu vi até o momento. Aqui, quando eu estou avaliando todas as demais posições, que o J vai avaliar todas as demais, todas as direitas do I. Bem, no índice 3 eu estou enxergando um elemento que é menor do que estava aqui, então K passa para 3. Quando eu avalio esse elemento do índice 4, o valor dele 2 é menor do que o 1. Então eu não faço nada. Mesma coisa que o 4 é maior do que o 1. Nesse momento eu vou promover a inversão. O elemento que está no índice I vai passar para a posição K e quem está na posição K passa para o índice I. Tá certo? Então, numa iteração do algoritmo, eu vou acertar uma das posições. E a grande graça aqui é que quando eu avançar o I aqui, Yasmin, o que ficou para trás eu não preciso mexer mais, porque já está correto. Então, à esquerda do I, o vetor já está ordenado. Do I em diante, onde é que pode ter algum tipo de ajuste. E a ideia é sempre essa. Eu começo achando que esse elemento, a princípio, poderia estar correto, mas eu vou olhar as outras posições para ver se eventualmente tem alguém menor do que 5 para entrar aqui. Então, quando eu avalio o primeiro J aqui, que é o primeiro índice depois do 2 é o 3, o 3 é menor que 5. Aí você imediatamente atualiza o K. Fala, não, peraí, 3 é menor que 5. Então, é uma melhor escolha para colocar aqui. Quando eu avanço o J de novo, no índice 4 você observa, peraí, mas o 2 ainda é menor que o 3. Então, o K passa a ser 4, indicando que essa posição contém o menor elemento dentre os restantes. Nova inversão, o 2 troca de lugar com 5. Nesse momento, o algoritmo 1 e 2 está corretamente ordenado. Vou avaliar do 3 por diante. Esse é o processo, tá, Yasmin? Deixa eu voltar aqui para o... Nada. Aqui, ó, tá vendo? Os 3 elementos aqui no código C. O I variando cada posições uma por vez. O J vai avaliar todas as posições à direita do I. O I mais 1 em diante. E o K assume de antemão que o I, a princípio, poderia já estar certo, mas se eu tiver errado, tiver alguém menor ainda, que o XI, que pode entrar naquela posição, eu acerto bem aqui nesse if, tá certo? As linhas 10 e 11. A troca, o swap, é 13, 14 e 15. Eu guardo o valor de XI para que XI receba o de XK e XK receba o valor que estava originalmente em XI. Quando eu implementei errado, eu fiz isso, aí naturalmente acaba igualando os elementos, né? Que XI nesse momento tem o mesmo valor que XK, aí realmente não deu certo. O correto é assim, com 3 variáveis. Uma temporada e as duas que eu estou trocando. Legal, boa participação da Yasmin. Temos com a mão levantada, deixa eu olhar aqui. O Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Pode falar. O que acontece, Gabriel? A sua pergunta é muito boa. Quando eu tenho uma subrotina, ela é um procedimento computacional como uma função, só que ela não produz retorno. Por quê? O que eu estou fazendo aqui é modificando um array. O propósito dessa subrotina é modificar os valores contidos em XS. Então, eu não tenho nenhum parâmetro aqui para retornar. Então, eu indico isso usando o void. Aí, como você pode ver, a função carece do retorno. Como a int está aqui sinalizado, o int está sinalizado na função main, significa que a main tem que produzir um retorno inteiro. Por isso que na linha 34 eu tenho retorno 0, tá bem? Aí não compila, né? Olha só, não, é só fazer isso. Se você quiser falar, finalizei a rotina, você pode usar um retorno sem indicação nenhuma. Aí compila. Deixa eu compilar aqui de novo, você compila. Mas é desnecessário. Se você fizer que nem você falou, você bota o retorno 0 aqui, aí acontece isso daqui, ó, tá vendo? Ele está falando que você tem uma função que retorna o valor, só que a função foi indicada como void. Então, a gente omite o retorno, tá certo? Então, o void aqui é naquele sentido de omissão mesmo, e não ter, não produz retorno. Aí se diferencia de uma função. Então, 19 a 35 eu tenho a função main, e da 3 a 17 eu tenho a subrotina selection sort. Tá certo, Gabriel? Imagine que você quiser fazer, por exemplo, eu queria extrair uma métrica desse processo. Eu quero contar quantas foram as comparações que entraram nesse if. Você quer saber quantas vezes aconteceu isso. Aí você vem e dá mais count aqui. Aí sim, você pode produzir esse retorno, o count. Falou legal. Eu ordeno o vetor. Opa, aí eu tenho que indicar lá em cima que é inteiro. Eu ordeno o vetor e produzo uma métrica inteira. Aí se torna uma função que, além de ordenar o vetor, te produz essa informação aí. Mas a versão primitiva aí do selection sort é simplesmente alterar o vetor sem produzir saída, tá bem, Gabriel? Deu para entender a diferença?
Maravilha, boa pergunta, boa participação. Vamos para o segundo algoritmo de ordenação que eu quero mostrar para vocês hoje. O Selection Sort, como eu falei, é o mais intuitivo deles, porque nada mais faz do que ordenar eles. Aqui eu faço depois uma análise de complexidade, mas como isso ainda não é o conteúdo do nosso curso, vocês podem ignorar essa parte. O que é interessante saber é que o número de comparações que eu faço ao longo desse algoritmo aí, pensando que eu vou fazer todas as entradas daquele if, dá esse polinômio aí que é um polinômio quadrático, significando que se eu tenho 1.000 elementos, eu vou fazer mais ou menos 1 milhão de comparações. É menos, mas está ali naquela casa, naquela vizinhança. Então, esses algoritmos que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, dá para ordenar 1.000, 4.000, com muito esforço 10.000 elementos. Mais do que isso não vai, tá? Porque é justamente para essa proporcionalidade quadrática aí em relação ao tamanho da entrada, o número de comparações que eu faço. Temos mais uma participação no chat aqui, deixa eu olhar antes da gente avançar. Cadê meu mouse? Tá aqui. O Luiz Guilherme perguntou no índice I igual a N menos 1, o J seria igual a N e o XSJ seria indeterminado? Vamos lá, essa pergunta do Luiz Guilherme é boa. Deixa eu voltar aqui no código. Vou voltar aqui no Select. Tá aqui, ó. Ele está perguntando o seguinte: o I vai ter entre seus valores válidos o índice N menos 1. Ele está corretíssimo. No I índice N menos 1, Luiz, você vai ter o K apontando também para N menos 1, tá ok? Então, I igual a menos 1, KN menos 1. Quando eu pego N menos 1 mais 1, o J passa a ser exatamente igual a N. O que faz com que essa condição aqui, ó, J menor que N, seja falsa. Ou seja, esse laço da linha 9 não vai ser executado nenhuma vez, tá certo? Então, você vai manter o valor N menos 1 para o K. Então, quando você fazer essa comparação aqui, você vai trocar o elemento da posição N menos 1 com o elemento da posição N menos 1. De fato, você vai estar trocando elemento com ele mesmo. Então você poderia fazer isso daqui, ó, sem prejudicar a corretude do seu algoritmo. Porque esse último teste aí você não roda o for da linha 9 e troca o elemento nele por ele mesmo, né, que é desnecessário. Então você não precisa executar o laço para o i igual a n, ou n menos 1, tá certo? Então eu poderia botar aqui igual a n menos 2, tá certo? Você não, de fato, você nem chega a usar a linha 10 porque você não entra lá. Então bem observado aí da parte do Luiz. Mas se deixar ou tirar, o algoritmo continua igualmente correto, tá bem? Legal, obrigado pela participação, Luiz. Vamos voltar aqui para na seleção da ordenação por inserção. Qualquer pessoa que já jogou qualquer tipo de jogo de cartas, que usa principalmente o baralho comum, né, que você tem ali os naipes e os números, tem gente que gosta de jogar com a mão ordenada. Ele não gosta de deixar a coisa bagunçada, ele quer botar todos os naipes juntos e dentro do mesmo naipe ordenado. Tem jogos que você precisa fazer isso, né? Acho que a canastra, buraco, pife, tudo isso você precisa usar essa ordenação para avaliar suas jogadas, então é interessante você deixar sua mão ordenada. Então o Insertion Sort é a ordenação que a maior parte das pessoas que jogam jogos de carta usa. Como é que é isso que o Insertion Sort funciona? Primeiro que ele é um algoritmo também quadrático, todos os de hoje serão, e ao contrário do Insertion Sort, ele é estável. Então ele vai manter a ordem relativa de cartas iguais, se for o caso, né? Imagina você está ordenando só por número, sendo indiferente à relação de naipes, aí você vai manter os naipes nas posições originais que estavam. Então você parte da presunção que uma sequência que tem um único elemento, ela sempre está ordenada. Isso é verdadeiro, não é? Se você tem um único elemento, ele está ordenado, até porque não tem mais ninguém para comparar com ele, enquanto maior, enquanto menor. E o que você faz? Agora você vai para as demais posições. Você olha o segundo elemento da sequência. Você vai questionar em relação aos elementos que ficaram para trás, no momento só tem um, né? Essa carta está na posição certa ou deveria entrar antes da outra? Aí você vem e encaixa a carta na posição adequada. Agora você tem duas cartas desordenadas. Você olha para a terceira. Essa terceira tem que passar a ser a primeira, ela tem que entrar entre as duas ou ela fica onde está? Você escolhe a posição adequada, insere a carta número 3, agora você tem três cartas ordenadas e vai olhar a quarta. E é assim que a coisa funciona. Usando uma notação semelhante ao que a gente fez aqui antes, então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho essa primeira parte aqui já está ordenada, porque tem um único elemento. Agora eu quero saber onde é que essa carta aqui vai, que é a carta da posição número 2. Então o I é a posição que eu estou avaliando, o J vão ser as posições que eu vou tornar a avaliar. Então eu vou olhar o 5, bem, em relação ao 3, o 5 está bem posicionado, então não tenho o que fazer. Posso avançar o I e o J. Então o que eu vou fazer agora? O valor que eu tenho aqui no momento, eu tenho que fazer uma cópia dele, vocês vão entender já por quê. Eu vejo que antes o valor era 5, tá? É uma cópia do valor que eu estou tentando reposicionar.
Quando eu olho aqui, eu vou comparar o 1 com o 5. Você fala, peraí, o 1 é menor do que o 5. Então, ele não pode ficar atrás do 5 na ordenação. Então, como é que a gente abre espaço? Quando a gente está com as cartas na mão, a gente vai encaixar as cartas ali uma entre a outra, mas em memória o que a gente faz? A gente vai trazer esse 5 para ocupar a posição do 1. Então, a gente afasta esse 5, trazendo ele para cá, copiando ele na posição do 1. Então, eventualmente, eu poderia perder essa informação, por isso que eu tenho essa variável v guardando ela. Escrevi o 5 ali. Aqui, na verdade, em memória vai ter uma outra cópia do 5, mas isso não interessa pra gente. A gente imagina que é uma posição livre agora. Então, eu desço o J para comparar. Bem, eu posso encaixar um aqui, mas quem está antes dele é o 3. Opa, mas o 3 também é maior do que o 1. Então, o que eu faço? Vou fazer o 3 se movimentar para a direita para ocupar essa posição e vagar a posição aqui 1. Então, como agora eu estou na primeira posição, não tem mais ninguém à minha esquerda, essa é a posição correta de eu botar o número 1. Tá certo? Vamos fazer mais uma volta, vocês vão entender. O 2. Eu quero posicionar o 2 agora. Guardo uma cópia do valor 2, comparo com o elemento que está imediatamente antes dele, que é o 5. Bem, o 2 não deve ficar depois do 5. Traz o 5 para cá, movimenta o J para cá. Agora eu quero avaliar quem está antes do J, que é o 3. Opa, ainda é maior que 2. Traz o 3 para a posição do J, desce o J mais uma vez. Compara agora o valor 2 com 1. Opa, peraí, o 2 é maior que 1. Então a posição correta para o 2 é exatamente aqui. Por fim, o 4 eu comparo com o 5. O 5 é maior que o 4, então o 5 tem que passar para cá. Vou tentar agora encaixar o 4 aqui e vai dar certo, porque a esquerda dele, tem o 3 que é menor do que ele. O 4 entra aqui e o vetor está ordenado. Novamente, ignore a questão do C++, a gente vai escrever isso em C. N é o número de elementos do vetor. Veja que agora meu laço vai começar com o i igual a 1. O igual a 0 já está certo. I igual a 1 até o último. Cada i que eu olho é o elemento que eu vou reposicionar à minha esquerda. Faço uma cópia do valor dele aqui no V, porque eu posso eventualmente perder esse valor. E o J começa exatamente onde é que está o I e vem voltando para trás. Enquanto o J, significando que o J tem que ser maior que 0, quando o J atinge a posição 0, significa que eu estou no comecinho do vetor, a gente viu isso acontecer, não tem ninguém para a esquerda, não preciso comparar mais nada. E se o J não é 0 e o elemento que está antes do J for maior que o V, aí eu tenho que chegar o J para a esquerda. Mas antes de chegar o J para a esquerda, na posição que está o J, eu copio o elemento que estava antes do J. Isso tudo feito, quando eu terminar, o J indica a posição correta onde é que o V deve entrar. Tá certo? Veja que essa guarda aqui é interessante porque, além dela estar certa em relação ao algoritmo, ela me dá uma segunda garantia. Se o J é maior que 0, J menos 1 é maior ou igual a 0. Ou seja, vai ser ainda um índice válido. Então, além de ser um aspecto correto do algoritmo, me dá segurança para manipular o índice J menos 1. Eu só vou calcular o índice J menos 1 quando o J for maior que 0. Quando o J for exatamente igual a 0, isso aqui dá falso. Falso e qualquer coisa é falso, então o laço se encerra com J igual a 0. E J igual a 0 é um índice bom para escrever o V aqui. Vamos escrever a rotina do Insertion Sort. Temos uma participação do João Pedro. Boa tarde, João Pedro. Pode falar. Só essas que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Que essa característica, João Pedro, um laço dentro do laço, não é sempre verdadeiro, mas isso já liga um sinal de alerta para a gente que provavelmente o número de operações é quadrático, né? Porque se um laço conta n vezes e o outro conta quase n vezes também, n vezes n dá n ao quadrado. As rotinas que não são quadráticas, elas geralmente usam um laço, mas a parte interna ali não vai rodar n vezes quando é esse laço interno, né? Que é o caso que eu tenho duas... várias vezes, né? E só que acontece que eu te falei, o fato de ter for e for não quer dizer que é necessariamente esse esforço todo. Por exemplo, na rotina que a gente usa do quicksort, a gente tem um laço dentro de um laço, mas só que o número de operações é proporcional a n vezes o logaritmo de n, não n vezes n. O caso também que a gente tem, por exemplo, na rotina que a gente fez aqui, o crivo de Aristóteles, que a gente tinha um laço externo que era os números e o interno ia marcando os múltiplos, ali também roda proporcional a n vezes log n. De toda maneira, laços aninhados, que a gente fala que é laço dentro de laço, tem potencial para consumir muito tempo de processamento, né? Então, a gente tem que fazer com que esses laços executem, na medida do possível, o menor número de vezes possível, tá certo? Então, realmente, é uma pergunta interessante essa aí do João, que está relacionada com essa questão de complexidade. Quando vocês finalizarem esse semestre e, eventualmente, se matricularem na disciplina de estrutura de dados, logo na primeira disciplina das duas, vocês vão estudar um pouco mais a fundo essa questão da complexidade assintótica, tá? E vocês vão entender melhor essa questão aí que o João acabou de perguntar. Então vamos fazer o seguinte, para não perder tempo, eu vou pegar aqui
o selection sort, copiar main, porque olha que interessante quando a gente trabalha com funções, pessoal. A parte aqui, que é referente à leitura da entrada, impressão e tudo, isso não muda em nada. Então eu aproveitei toda a função aqui para reaproveitar aqui o processo e a gente ganhar tempo para focar no que interessa aqui, que é a rotina de ordenação. Tá certo? Então vocês viram aí que eu aproveitei a leitura de um inteiro, depois do vetor, o processo de ordenação dele, depois a impressão. Então vamos pegar aqui o insertion sort e vamos agora fazer a codificação. O n a gente já tem, então o primeiro laço a gente viu que o i varia de 1 até n-1. Agora eu vou guardar na variável v uma cópia do xi. A gente viu que é importante guardar essa cópia porque eu posso eventualmente apagar ela. O j começa onde é que está o i. O j tem que ser maior ou igual que 0. E se isso for verdadeiro e o elemento que ocupa a posição j, que é o que eu estou avaliando agora, o elemento na posição j, menos 1, perdão, que é a posição anterior ao j, se ele for estritamente maior do que o v, aí eu vou continuar fazendo aqui o meu laço, eu vou ter que regredir o j mais uma posição, mas antes de fazer isso eu preciso que na posição j fique exatamente o elemento que estava na posição anterior. Quem vai entrar no j quando eu terminar de fazer esse processo é justamente o v. Vejam vocês que eu acabei de tirar o j daqui de dentro, por quê? Essa é uma diferença muito sutil. Poder declarar a variável do laço dentro do laço é muito útil. Você diminui o escopo dela, você pode usar a mesma variável várias vezes porque o escopo dela é de bloco. É bem interessante, ajuda bastante, como é o caso do i. Só que o j eu preciso dele aqui na linha 12. Se eu tivesse deixado um int j aqui, o j não seria visível aqui. Eu vou até deixar o erro para vocês verem. Ele vai falar, ó, que j é esse? Não conheço j nenhum. Ó. Aqui no processo de compilação, o que eu quero compilar é o insert agora. Ele vai falar, esse j não foi declarado, porque o j só consigo ver ele dentro do laço. E eu quero saber onde é que o j acabou depois do laço. Aí eu tenho que declarar ele para fora, aí eu consigo enxergar ele ali, para poder fazer a correta atribuição. Deixa eu executar aqui o código agora. Será que eu consigo aqui, se eu voltar para trás o suficiente? Consigo, consigo. Deixa eu copiar isso aqui de novo, que vocês lembram que essa entrada aqui ela é muito interessante porque no caso do selection sort a gente viu que ele não preservou a ordem relativa, mas esse daqui é estável. Então ele vai... Opa, vai ter que usar o valor absoluto, né, para fazer essa comparação. Abs. Então quando eu boto o valor absoluto, aí eu posso avaliar essa questão da estabilidade. Então vamos botar o abs aqui, compilar de novo. Executar 10 elementos, deixa eu dar um passo aqui de novo, e vamos ver. Então vejam vocês aqui, ó, que apareceu o menos 1, 1 em 1, está na ordem certa. Menos 2, 0, está aqui certo. 3 e menos 3, e o 4 e o menos 4. Então esse aqui é o contrário do outro, é estável, manteve a ordem relativa dos elementos. Tá certo? Perguntas, pessoal, sobre o insertion sort? Pode ser que alguns de vocês achem ele mais fácil de entender que o selection sort, né? Mas são os dois mais naturais, né? No primeiro deles, o que a gente faz? Olha entre todos os elementos que ainda estão bagunçados, pega o menor dele e bota na próxima posição. Aqui não, eu considero que o primeiro já está ordenado e do segundo em diante eu vou encaixando ele para a esquerda nas posições adequadas. Então são duas estratégias diferentes, mas que na prática resulta no mesmo processo de ordenação, né? Quando terminar, ambos os vetores estarão ordenados. No momento sem manifestações, mas fiquem à vontade aí, pessoal, para manifestar a qualquer momento. O terceiro e último é um algoritmo que ele é muito conhecido na literatura. O pessoal de curso introdutório, livro para iniciante, gosta desse algoritmo do bubble sort. E o que é interessante é que ele nem é muito eficiente. Desses outros dois que eu mostrei aqui, em termos de complexidade, ele também é quadrático como os outros. Tem alguns poucos casos específicos que ele é melhor do que os demais. Então é mais interesse teórico do que efetivamente prático, né? Então o que vai ter o bubble sort de características interessantes? Ele é um algoritmo estável, todos que eu mostrei até agora são em place, também é quadrático, já tinha dito isso. Então você vai fazer até N iterações em um algoritmo. E o que é interessante? No fim das contas, eu não mostrei para vocês a parte inicial, mas a ordenação de um algoritmo nada mais consiste do que desfazer uma permutação que foi feita naqueles elementos. Então você imagina que quando o vetor está bagunçado, ele é uma permutação dos elementos originais. É um anagrama, não deixa de ser, né?
É um anagrama do vetor original. São os mesmos elementos, mas a ordem que está fora de contexto, né? E o bubble sort, o que ele faz? Ele faz a correção, só que sempre em elementos adjacentes. Então, se tem uma característica interessante do bubble sort, é que a única operação que você tem que ter disponível na sua estrutura de dados é você ter como você consultar dois elementos adjacentes, que é uma exigência menos forte, né? Ela é mais fácil de ser atendida, do que dos outros dois que eu preciso de acesso aleatório imediato, porque em algum momento eu tenho que trocar um da iésima posição com da outra posição. Isso dá para fazer em estruturas que não são lineares, mas aqui é mais natural, é uma operação, como eu falei, muito mais fácil de implementar, que é trocar apenas elementos adjacentes, né? Então o que esse algoritmo vai fazer? Você pode fazer isso até n vezes. Na verdade você nunca faz n, até n-1 vezes. O que você vai fazer? Você vai passar do primeiro até o último elemento, sempre em todos, e se você achar dois elementos que são vizinhos e estão fora de ordem, ou seja, o elemento que vem depois é menor do que o que vem antes, aí você faz a troca, que é o swap, né? Você troca eles de posição. Então você passa uma vez, faz todas as correções. Se isso for suficiente, ótimo. Não foi o suficiente, você faz mais uma iteração até que você faz isso. Eu botei n aqui em vez de n-1 porque a última seria só um cheque que a anterior já foi suficiente. Mas se você quiser abortar com n-1 também não tem problema, né? Vamos ver aqui na prática para vocês entenderem. Então eu vou ter uma variável booleana agora que vai me dizer se eu fiz algum tipo de correção, se foi atualizado o vetor ou não. Então eu começo sempre o i na posição de número 2, porque eu tenho que comparar ele sempre com o antecessor, né? O 1 não tem antecessor. Então eu comparo o 5 aqui com o 3. 5 e o 3 estão na ordem correta? Estão. O 3 está antes do 5, perfeito. Avanço o i. O 5 com o 1 agora ficou fora de ordem. O 1 tinha que vir antes do 5. Faço a troca e marco na booleana. Olha, houve uma correção. Vamos pegar a próxima posição. O 2 com 5 também está fora de ordem. O 2 troca de posição com 5. E por fim, o 4 com 5 também estão fora de ordem. Eu faço essa troca. Então eu fiz 3 atualizações. O importante é que eu fiz pelo menos uma. E se eu fiz pelo menos uma, é bom dar mais uma passada. Pode ser que ainda tenha mais alguma coisa por fazer, que é o caso aqui ainda. Não está pronto ainda a ordenação, né? E o que é interessante é que depois da primeira passada, você tem certeza absoluta que a última posição está certa. Porque o maior elemento do vetor, ele sempre vai ter esse movimento em direção ao topo, né? Por isso chama bubble sort, é como se fosse bolhas de ar, bolha de sabão que vai subindo, né? Balões ali que você vai soltando, as bolinhas vão subindo, né? Os mais pesados sobem ali para cima ou no sentido oposto, depende de como você está interpretando. Então é nesse sentido, né? Vamos voltar para a posição 2. Bem, comparo 1 com 3, tem que fazer essa atualização, marco que a atualização foi feita, comparo 3 com 2, mais uma correção, aí faço essas correções todas, já está ordenado, mas a princípio a gente não sabe isso ainda, a gente volta para uma última passada, só que nessa última passada não tem ninguém fora de posição, e se não houve nenhuma atualização eu posso encerrar meu laço. Então, novamente, ignorando C++, ainda é o tamanho do vetor, e minha variável booleana que marca as atualizações. Então eu vou usar um do while, olha que interessante, pelo menos uma passada eu tenho que fazer. Marco que não houve atualizações inicialmente, e passo aqui da posição 1 até a posição n-1, eu vou olhando os elementos adjacentes. Há uma inversão, a gente chama isso aqui de inversão. Há uma inversão, atualiza. A variável dizendo, ó, vou fazer uma correção e aplica a troca, tá certo? Aqui olha no final, houve atualização, então é melhor fazer mais uma passada para ter certeza. E aí eu vou ver se tiver novas atualizações, eu torno a fazer até que eu consiga fazer uma passada completa sem entrar aqui no if, dizendo que o vetor de fato está ordenado. Tá certo? Então, vamos converter aqui o bubble sort para C. Então vamos aqui. Vou até copiar, na verdade. Copy insert o bubble sort. Porque aqui eu vou aproveitar essa parte toda aqui de novo. Então vamos fazer o bubble sort. Vamos lá então. A gente precisa de uma variável booleana, bool, que vai ser se foi atualizada. Ela tem que ser declarada fora por conta da natureza do while. Se você botar ela lá dentro vai dar errado na hora da condição. A coisa está estranha. Então a princípio não foi atualizado. Eu vou tirar o stdlib e vou botar o stdbool para poder escrever duas coisas aqui. No stdbool eu posso escrever o bool em minúsculo e posso escrever falso aqui. Também fica bem legal. E o que eu faço agora? Faço um laço com o i partindo da posição número 1, o i menor do que n, mais i, e o que eu olho agora? Se o elemento na posição anterior, xi menos 1, for maior do que o elemento que está na posição i, então houve essa inversão, eles estão fora de ordem, o que eu faço?
marco que houve. Vou chamar exatamente igual eu chamei lá para não ficar diferente. Houve a inversão. E agora eu vou fazer o swap. Lembra que para fazer o swap existem 3 variáveis. Vou guardar o xi aqui. Faço com que o xi receba o xi menos 1, que é o anterior. E o anterior vai receber o valor que eu guardei ali no tempo. Tá certo? Faço essa troca toda. Eu vou fazer esse laço enquanto houve pelo menos uma atualização. Então essa é a implementação do Bubble Sort em C. Vamos compilar ele e executar aqui para ver se está tudo em ordem. Bubble Sort. Vamos rodar com essa mesma entrada aí, que essa é uma entrada interessante. Deixa eu ver se ela está aqui ainda, tá? E tá aí. A ordenação, agora eu não estou usando valor absoluto, ficou a ordenação natural. Negativos primeiro, positivos depois. E uma última observação que eu quero fazer antes de a gente passar para as listas, que os colegas querem tirar as dúvidas, é uma coisa interessante, pessoal. O número de trocas que eu faço aqui, o número de swaps aí que eu faço no Bubble Sort, no pior caso, é proporcional ao quadrado do n, né? Se você pegar ali, eu nem botei essa conta aqui, mas ele é um algoritmo quadrático, significa que eu posso fazer esse swap da linha 16 aqui, essa troca de elementos, um número quadrático de vezes, né? E o que é interessante é que você pode questionar qual é o total exato de swaps que você faz e responder essa pergunta sem necessariamente simular o Bubble Sort. Isso é bem interessante. Então tem uma relação entre os algoritmos de ordenação que, se você pegar e quiser saber exatamente quantas vezes você entrou no if ali na linha 14 e você procedeu com esse swap da linha 16, você pode usar o Merge Sort, que é outro algoritmo de ordenação, que esse é linearítico, né, proporcional a n vezes o logaritmo de n, e com uma ligeira modificação no Merge Sort você conta quantas foram as atualizações do Bubble Sort. Então isso é bem interessante, né, que a gente consegue extrair informações sobre o algoritmo quadrático num tempo que não é necessariamente quadrático, né? Então isso aí é um resultado bem legal, comum isso nos cursos introdutórios de programação competitiva, né? Que mostra justamente quando a gente estuda a coisa a fundo, como a gente começa a estabelecer certas relações e sempre em busca, né, de boas complexidades assintóticas, as menores que a gente consegue em cada um dos contextos, que permite computar as coisas mais rápido para inputs do mesmo tamanho e também permite alargar para inputs que os algoritmos sem esse devido cuidado, não seriam capazes de tratar. Tá certo? Então, 3 implementações. Eu vou botar para vocês aí. Tem as referências aqui interessantes de alguns livros de programação, de C, de C++, algumas entradas na Wikipedia que falam sobre essas características do algoritmo de ordenação. E eu vou botar aí o link para vocês baixarem esse material, caso vocês tenham interesse de olhar aí de novo e seguir essas animações aí com um pouco mais de calma, tá? Vou abrir aqui o background para a gente dar uma olhada na lista 4. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta sobre os algoritmos de ordenação, fique à vontade. Eu estou abrindo aqui só para facilitar. Mas se vocês quiserem conversar alguma coisa sobre isso antes. Na prática, vocês vão precisar implementar esses algoritmos quase nunca. A verdade é essa, a menos que você esteja interessado em alguma característica em particular desses algoritmos, o mais certo é, você está numa situação que você observou que você precisa ordenar o seu vetor ou sua string, o certo é você usar o Quicksort, que é um algoritmo de ordenação que tem uma complexidade assintótica melhor do que esses que eu mostrei hoje, é linearítico, n vezes log n. Ele tem um runtime muito interessante. Ele é in place também, você não precisa de memória adicional. Só que a chamada dele na API do C, ele está dentro da stdlib, então está na API padrão, só que a chamada dele não é trivial. Quando a gente estudar a ponteira, eu volto e mostro para vocês como é que usa o Quicksort também. Mas por hora, fica aí para vocês até terem essa noção inicial aí de algoritmo de ordenação, o Quicksort, o Merge Sort, vocês vão ver como é que implementam esses dois algoritmos no curso de estrutura de dados. Então, eu tenho esse material lá também, nesse mesmo repositório, mas por hora para a gente é interessante conhecer esses outros aqui, porque além de a gente revisar arrays, a gente revisa essa questão dos laços e tudo, então acaba sendo aí um estudo interessante e complementar do que a gente está fazendo. Deixa eu abrir aqui, o background abriu? Abriu. Cadê os colegas que tinham me pedido a respeito da lista 4? Foram o Luiz Guilherme e o Ricardo. Vocês podem me dar o número do exercício, por favor, porque eu já entro aqui direto. Espera aí, vamos com calma. Primeiro é o qual é o... Gabriel, por favor. 1973. Então, aqui. Jornada das Estrelas, está aqui.
Vamos lá. Você vê que aqui ele marcou o exercício como nível 7, né? Nossa, é tão difícil, mas na verdade não é, como eu falei. Isso aqui é uma maratona de programação júnior, então a classificação aí tem que levar isso em consideração. Vamos lá. Após comprar vários sítios adjacentes da região oeste catarinense, a família Estrela construiu uma única estrada que passa por todos os sítios em sequência. O primeiro sítio foi batizado de Estrela 1, o segundo de Estrela 2 e assim por diante. Porém, o irmão que vive na Estrela 1 acabou enlouquecendo e resolveu fazer uma jornada nas estrelas para roubar carneiros das propriedades dos irmãos. Mas ele definitivamente está pirado, né? Quando ele passa pelo sítio da Estrela I, ele rouba apenas um carneiro daquele sítio, se o sítio tem algum, e segue para a estrela I mais um ou I menos um, dependendo se o número de carneiros na estrela I era, respectivamente, par ou ímpar. Se não existe a estrela para a qual ele deseja seguir, ele interrompe sua jornada. O irmão louco começa a jornada na estrela 1 roubando um carneiro do seu próprio sítio. Muito bem, então essa é uma situação aqui que é fácil de simular, mas se você fizer a simulação, você vai tomar um erro de TLE. Por quê? Porque o número de estrelas aqui é grande, vai até 10 a sexta, e a quantidade de carneiros por estrela também é grande. Então pense vocês no pior cenário. Isso é um jeito muito bom de pensar, pessoal, quando você está tendo erros de TLE, que eu imagino que é o que os colegas devem estar tendo, né? Porque não é um problema difícil de simular. Quando você tem um TLE, você tem que pensar, se eu usasse a maior entrada possível, eu tenho. Aí você pode escrever até um programinha em C que escreve essa entrada para você. Você imprime primeiro o número 10 a sexta, 1 milhão, depois você imprime 1 milhão de inteiros, todos eles exatamente igual a 10 a sexta. Então, se você fizesse isso, se você fosse exaurir todos esses valores aí, você pode eventualmente ficar rodando isso aí uma quantidade de tempo grande o suficiente para você tomar um TLE. Se botar 10 a sexta em todos e 10 a sexta menos 1 no último, aí vai ficar desse jeito, né? Dançando para um lado e para o outro e vai dar errado. Então, o que você tem que fazer? Vamos pegar aqui uma entrada, copiá-la aqui, vamos fazer primeiro a simulação, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode atalhar isso. O que eu quero saber? O número de estrelas atacadas pelo irmão louco e o número de total de carneiros não roubados, tá certo? Então vamos lá, cadê o meu terminal? Tá aqui. Então esse é o problema, 19 quanto mesmo? Peraí, é tanta aba aberta. 1973, 1973.c. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Mesmo que DTLE, é muito importante você escrever uma primeira versão do algoritmo, quando você não está conseguindo o AC, para você entender as propriedades dele, você pode até fazer uns ensaios, você guarda essa versão TLE mais correta para você simular com entradas diferentes. Então tem algum valor em você escrever uma simulação mesmo que você não tenha certeza que ela vai dar certo. Então vamos começar lendo o n, que é o número de elementos do seu vetor. Agora vejam vocês, pessoal, que o vetor ele está usando os índices aqui começando de 1 até n, não de 0 até n menos 1. Então um jeito de você não ficar queimando muita cabeça é você alocar o vetor de inteiros com uma posição a mais, tá certo? Então eu vou começar com i partindo do 1 até o n. Eu vou ler as quantidades de carneiros, que são inteiros, no sítio da posição i. E agora eu quero calcular essas duas métricas, né? Primeiro, que é o número de estrelas que ele atacou, e o segundo é o número total de carneiros não roubados, né? Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui um outro vetor de inteiros, que são os que foram atacados, tá certo? E eu vou começar aqui a utilidade do main7 de novo, AS0, sizeof AS. Eu vou fazer tudo numa main só aqui, porque tem que retornar dois valores. Para retornar dois valores, a gente ainda não tem como fazer isso por enquanto, né? Então aqui eu vou marcar sítios já atacados. Legal. E o que eu vou fazer agora? Eu vou começar ele aqui. A posição que o ladrão está ocupando. Ele começa no sítio número 1. Então, enquanto essa posição é maior que 0 e essa posição é menor ou igual que n, então os valores válidos, na verdade, deixa eu botar aqui até com maior ou igual, que vai ficar mais interessante. Enquanto essa posição está entre 1 e n, que são os índices válidos do vetor, o que eu faço? Na posição que ele está no momento, ele vai roubar um carneiro, não é isso? Só que aqui é o ponto que você pode errar e entrar no laço infinito, aqui depende da correta interpretação do exercício, veja. Você vai para a posição i mais 1 ou i menos 1, dependendo se o número de carneiros era
respectivamente, para o ímpar. Não é, era. Por que isso é importante? Eu já errei nesse exercício aqui. Se eu decido aqui agora, baseado na paridade de x-pos, eu já roubei o carneiro. Então, aí eu vou para o lugar errado. Então, o que eu tenho que fazer? A direção que eu vou seguir é a seguinte. X-pos aqui era um número par. Se for par, ele vai para a posição negativa. Se ele era ímpar, ele vai para a positiva. Aí eu faço isso, calculo a direção, roubo o carneiro e faço a posição e para onde é que a direção me aponta. Entenderam a diferença? Então, aqui é o verbo era. Antes do furto, era par ou era ímpar. Se for par, se eu li aqui corretamente, ele tem que ir para o i menos 1. Se é ímpar, ele vai para o i mais 1. Então, eu determino a direção, roubo o carneiro e sigo para aquela posição. Eventualmente, ele vai passar para um lado para o outro. O que não é fácil de provar, eu não vou fazer isso agora para a gente não perder muito tempo, é que esse laço não vai rodar muitas vezes, tá certo? O que vai acontecer? A questão da paridade aqui, uma hora vai se alinhar e ele vai acabar escapando para uma das duas pontas. O que eu preciso agora, para evitar o WA, é prestar atenção de novo no caso, se você não está com TLA e você está tomando WA, provavelmente é por causa disso. Imagine que você tem, de novo, 10 a sexta em todas as posições e 10 a sexta. Todos são pares, né? Então, quando você roubar o primeiro carneiro, ele vai te mandar para a esquerda e já vai acabar. Só que você vai ter que somar 10 a sexta vezes um valor igual a 10 a sexta menos 1. Essa soma vai dar mais ou menos na casa de 10 a 12. E o int cabe, sem erros ali de overflow, até na casa de 1 vezes 10 a nona. Então, o que eu preciso fazer? Guardar em variáveis long e long. Long e long. Essa parte da resposta vai ser o não roubados. Vou botar um nome em português aqui só para saber que eu estou somando. Não roubados igual a zero. E agora eu passo em todas as posições do vetor depois da simulação, atualizando a variável não roubados. Roubados mais igual o que sobrou no xi. Veja que se eu boto o int aqui é WA, porque pode ser que não dê. Só que eu não tratei um caso importante. E o sítio que está sendo atacado? É sempre o sítio que está em posição. Então, aqui na posição, eu marco o as na posição como 1, falando, olha, ele foi atacado. Pode ser que ele seja atacado mais de uma vez, mas é importante que sinalizei que ele está atacado. Isso que vai fazer com que eu consiga também atualizar o total de atacados. Vou usar até o mesmo laço aqui, ó. Atacados vai ser mais igual ao que foi registrado na posição i do vetor AS. Se foi atacado, ele vai estar com 1. Se não foi atacado, ele está com 0. Na hora de imprimir a resposta, eu preciso desses dois valores. O número de sítios atacados e o número de carneiros não roubados. Retorna 0 e acabou o código. Eu acho que deu para escrever ele todo sem... como é que é o... 17, 19, 73. Realmente deu para escrever ele todo sem errar. Vamos pegar a primeira entrada aqui, compilar e executar aqui. Então, para entrada 1, deu 8,68. 8,68. E vamos copiar essa outra aqui. Em 2. Vamos copiar e colar aqui. Para em 2, o resultado deu 7,62. Opa, então temos um problema aqui. 7,62. O que deu errado? Não deu 7,63. Deixa eu olhar meu código aqui. Alguma bobeira está sendo feita. Tem uma coisa importante aqui. Eu começo na posição 1, eu marco 1 como roubado. A posição vai para cá. Ué, que estranho. Roubados, pose igual a 1. Tá aqui no texto problema, ele começa estrela 1 e rouba o carneiro do próprio sítio. Ué, que estranho. Será que eu interpretei errado ali? Isso é ímpar e mais 1, par e menos 1. Enquanto ele está nas posições, se ele par deu menos 1.
Que estranho. O que será que eu estou fazendo errado aqui? Oi, você já conseguiu enxergar o erro? Pode me avisar. Isso. Ah, perfeito. Muito obrigado. Entendi o que você está falando. Perfeito. Pois é. A gente vai roubar carneiro, se tiver carneiro para roubar, né? Deve ter algum texto falando que se não tem, ele não rouba, né? Exatamente, tá aqui, ó. Tá vendo? O colega tá bem atento e eu desatentei aqui a essa boa observação aqui, ó. Ele rouba se ele tiver algum para roubar, né? Perfeito. Eu ia tomar um W aqui, mas com a ajuda do colega a gente corrigiu esse erro. Vamos reconferir aqui o 1 e o 2. Agora deu certo. Então vejam vocês que eu ia cometer o erro aqui, não por código C, né? Erro de... Deixa eu trocar aqui para C. Erro de C99. Erro de leitura, né? E às vezes nem porque eu li errado, eu li desatentamente, né? Li muito rapidamente, perdi ali a observação. E isso aí podia redundar em um erro. Vamos ver aqui, ele está processando ainda. Aceitar lá vocês cookies para parar de perturbar. Está processando, passou. Tá certo? Para os colegas que estavam com dúvida no exercício, alguém quer fazer uma pergunta? O -1. Deixa eu botar aqui o código todo de novo. Cadê meu branco? Aqui, ó. Perdão, tá aqui. Tá aqui, ó. O que o colega observou. Isso. O que esse está dizendo na linha 25? Eu tenho algum carneiro para fazer esse roubo ainda? Se tiver, ele rouba. Aqui essa linha aqui 26, ele rouba um carneiro. O colega observou bem. Sem essa verificação da linha 25, eu posso chegar num sítio que não tem nenhum carneiro, aí eu subtraio. A questão da paridade não muda, mas só que a questão da soma total vai mudar, né? Porque vai dar -1 e ia descontar na soma, por isso está dando 62 em vez de 63. Então foi bem observado da parte do colega. Onde é que vocês podem estar errando? A soma não cabendo no long long, né? Se eu troco isso aqui para int. Essa de sítios atacados vai dar certo, mas não roubados vai estourar no long long nos piores casos. E também esquecer de inicializar a marcação dos sítios já atacados, tá bem? Aqui eu acabei usando de int, mas vocês podem fazer até de char, porque os únicos valores que vai assumir é 0 e 1, mas o importante é que tem. Você tem que marcar 0 não atacado, 1 já atacado. Então aqui eu marco o ataque, determino a direção, isso tem que ser feito antes do furto, roubei o carneiro aqui se for possível, depois me movo para a próxima direção, a depender da paridade do sítio que está, tá bem? Vamos às dúvidas aqui. O Gabriel disse que até quando o professor sofre para fazer código, percebemos com ele difícil. Na verdade, o Gabriel, você tem uma dificuldade com exercício, com um problema, isso é natural para todo mundo. Eu acho até bom de vez em quando aqui, quando eu cometo esses equívocos aqui, não consigo fazer de primeira, porque além de tirar essa mística que a gente sabe tudo, ninguém sabe tudo, né? Isso mostra que o mais importante que você saber ou não saber fazer é, bem, estou me atrapalhando por algum motivo, não deu certo ainda. Quais são as estratégias que eu devo adotar? Então, uma coisa que eu citei aqui algumas vezes é, bem, tenta para o caso pior possível, né? Com o maior tamanho, o maior número de elementos possíveis e cada um desses elementos tem o maior valor possível. Então, aí pode pensar no sentido contrário, eu quero com um único elemento com o menor valor possível. São dois testes fáceis de criar e a gente tem que ver como é que o código está se comportando ali, né? Outra coisa que aqui eu acabei contando com a ajuda do colega, que a gente não vai ter naturalmente durante a prova, mas você está fazendo continua dando errado. É bom que está dando errado já nos exemplos, sinal que a gente já tem realmente mexendo no código. Onde é que eu posso estar errando? Se o colega não tivesse me ajudado aqui, o que eu teria que ter feito? Olha, pera aí, deixa de mexer no código, eu vou voltar para o texto do problema e vou fazer uma segunda leitura minuciosa para entender de novo o contexto do problema e confrontando se os elementos que foram dados no problema estão devidamente representados no código, né? Então, nessa segunda leitura, talvez eu identificasse esse ponto, né? Opa, aqui está falando que o roubo de carneiro só acontece caso exista um carneiro, né? Se eu não vi isso no texto ainda, aí era o caso de pegar aquele segundo teste e botar dentro desse laço aí, desse while, alguns prints para me ver como é que vai dando cada uma dessas quantidades de carneiro, que direção eu estou seguindo. É uma coisa mais ou menos assim, ó. Bem, então aqui, ó, eu estou na posição pos. No momento eu tenho no XS essa quantidade de carneiros e a direção que eu calculei é essa. Então boto pos. Já que eu estou errando na soma, né, me interessa saber posição e dir, né? E eu vou até reinserir meu erro aqui. O que ele está reclamando aqui deve ser do... Cadê? Eu não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu compilar que ele vai aparecer o erro.
O I não foi declarado, porque não é I, né? É pulse. Vamos lá. Então, reinseri meu erro. Aí eu falo, ó, não estou conseguindo ver o erro, eu vou botar umas impressões aí para ver se me ajuda, né? Vamos aqui no Win2. Aí vou acompanhando, ok. Eu começo na posição 1, tinha um carneiro. Aí, passei para a posição 2, tinha 3, tinha 5. Legal, ímpar, eu estou avançando nas posições, tá? A simulação certa. Cheguei no par, voltou para outra. Agora onde tinha 13 tem 12. É par, eu volto para trás. É par, voltei para trás, voltei para trás, voltei para trás. Aqui só tinha um carneiro. Aí aqui são elas, né? Deixa eu até fazer o seguinte, ó. Aí eu boto aqui uma segunda mensagem. Eu gosto de tentar para saber que está dentro do mesmo laço ainda. É, novo valor. Novo valor, x, vai ser igual a %d, x, na posição pos. Então, o novo valor, depois que eu fiz a modificação, ó, aí vai aparecer exatamente o que o colega me ajudou a ver. Deixa eu botar para cima para vocês conseguirem ver. Tá aqui, ó. O novo valor de xs negativo. Aí falar, agora eu vi o que está acontecendo. Eu não posso ter um número negativo de carneiros. Aí eu faria aquela correção lá do if. Tá certo? Então, são estratégias que a gente tem que adotar para procurar identificar onde estão os erros. No começo é bem complicado, mas à medida que você vai ganhando maturidade, vai fazendo mais listas, fazendo mais provas, mais exercícios, conversando com colegas, conversando com o monitor, discutindo comigo aqui nas aulas, você vai melhorando seu ferramental de estratégias para procurar entender o que as coisas estão dando errado, Gabriel. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, você vai ganhando toda. Primeiro, você vai começar a escrever código muito melhor, porque você vai estar com o olho treinado para identificar potenciais problemas. Segundo, os seus códigos começam a ficar mais curtos, porque você começa a ver que muitas coisas que a gente faz é desnecessário, porque para a gente representar determinadas condições, o que basta e o que não basta. Né? Então é um treinamento importante, por isso que eu reforço para vocês sempre, façam as listas, façam simulados. Já fez as listas? Vai no background, escolhe um exercício qualquer lá, dentre os que você não fez ainda, fazer os 120 primeiros ali do 1001 até o 1120, realmente é um treino excelente para qualquer aluno de APC. E esse processo são processos que vão naturalmente continuar desenvolvendo ao longo do curso inteiro e vai trazer muitos benefícios para vocês aí em termos de formação e de programação. Temos aqui duas participações com a mão levantada. É o próprio Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Uhum. Ah, onde você falou que eu usei string? Perdão, não estou vendo. Não, o que acontece? O string ele é um recurso que você tem para trabalhar com vetores de caracteres, né? Então, se você tiver um vetor de caracteres ali, você preferir ler como string, melhor, não tem problema. Você não precisa ler um a um cada um dos caracteres. Só cuidado para não confundir, tá? Quando você lê como string, com %s, o scanf vai preencher uma sequência de caracteres. Se você estiver lendo caractere um a um, aí você usa o %c, aí você vai precisar de um laço para preencher as posições correspondentes. Mas a ideia, Gabriel, é que cada um dos recursos que você vai aprendendo, você vai incorporando nesses códigos e pode usar ele tranquilamente, né? Quanto mais a gente tiver recurso à mão, mais você vai ter maneiras diferentes de escrever um código correto. Tá bem? Isso. Uhum. Uhum. Isso, exatamente. Não, pode usar à vontade. String é um recurso para você usar mesmo, tá bem? E tinha um colega que estava com a mão levantada, baixou, não sei se a dúvida era mesmo, se ele precisou sair. Ah, perfeito. Pode usar, pessoal. Tudo que a gente estudou aqui no curso, as funções, os recursos aqui, é tudo à disposição para você usar, tá certo? Pense que a gente está. Exatamente. Aí vai de caso a caso, né? Você vai olhar, eu tenho como prever de antemão o número de elementos? Tem. Então eu posso usar laço, posso usar isso. O número é variável, aí eu tenho que usar outra estratégia. Então é a ferramenta certa para o problema certo, né? E de novo, para poder maturar isso, não tem outro jeito que senão o da prática, né? De fazer listas constantemente, fazendo isso. Eu tenho certeza que, como eu falei, talvez vocês não estejam percebendo ainda, mas vocês estão já nesse processo de transformação, de maturação, de melhorar o processo de escrita de códigos, né? E vai naturalmente acontecer isso ao longo do curso de APC e ao longo do curso inteiro. Lá na frente do curso, vocês vão formar daqui alguns semestres e vocês vão perceber que tem colega que programa, tem colega que programa e tem cara que programa. Aí, a intensidade desse programa que eu citei nos três casos depende, dentre muitos fatores, é o quão a pessoa vivenciou
essa prática de programação. Então, o estudante que faz APC, faz estrutura de dados, faz OO, só faz o mínimo para passar nas disciplinas e não programa mais em nenhum outro momento, talvez conheça os fundamentos todos ali, tenha algum expertise de escrita de código, mas o colega que fez essas disciplinas e participou de uma iniciação científica ou entrou nos laboratórios para fazer um projeto de pesquisa ou estudou programação competitiva para ir para maratona, para a OBI, ele praticou mais. Então a tendência natural é que essa pessoa que vivenciou mais a prática da programação tenha mais facilidade de programar aí mais adiante, né? Então, sempre que vocês tiverem oportunidade, e são muitas, como eu falei, além das disciplinas, tem os projetos de pesquisa, tem iniciação científica, tem os cursos de extensão, tem a maratona de programação. Então tem inúmeras possibilidades. Na medida do possível e dentro aí das suas preferências, sempre opte aí por atividades, disciplinas e trabalhos que você possa exercitar, porque é a prática que vai te dar aí a maturação que você precisa, que é, como eu falei, aprender a programar sempre tem esse paralelo com idiomas. Você aprendeu o idioma inglês, mas você nunca foi para os Estados Unidos, você nunca conversou com um nativo, você só assiste filme dublado, então você vai conhecer os fundamentos do idioma, naturalmente, você fez o curso, mas talvez você não consiga se comunicar com fluidez, né, com fluência. Agora, essa pessoa faz um intercâmbio, ela conversa com um nativo pela internet, ele procura assistir os filmes já no idioma nativo, sem legenda, ouvindo aí um áudio no idioma que você está estudando, certamente você vai ter mais facilidade para comunicar. E programação é comunicação, é você com o PC, né? E a comunicação só se aprende naturalmente comunicando, né? Então a gente fica pensando sempre que a gente pode estar fazendo uma ciência exata, que é uma coisa bem objetiva, de fato é, né? Mas programação é um problema de comunicação, e a comunicação se dá por meio da prática. Quanto mais você se comunicar, mais, de forma mais eficaz você vai conseguir transmitir os seus recados. Oi, Bruno, bom dia, pode falar. Bruno, isso é tão verdadeiro que você está falando, você não tem ideia, né? Você fala às vezes como se fosse um demérito seu. O melhor programador do mundo de programação competitiva é um russo chamado Gennady, né? Ele é um rapaz de uns 23 para 24 anos hoje, né? Ele já ganhou o ICPC, acho que uma ou duas vezes, ele ganhou o Google Code Jam 4 vezes, ele está no topo do Codeforces tem muito tempo, né? O nick dele é turista, você vai achar ele sempre como turista, né? E uma vez perguntaram para ele como é que ele ia tão bem nesses eventos. Né? Ele falou: olha, eu olho o problema, tem algumas ideias, eu tento a primeira ideia, se não der, eu tento a segunda, não der, eu tento a terceira. Então não é muito diferente do que você está fazendo agora, não, Bruno. No fim das contas é isso. Você tem algumas ideias, algumas ferramentas e experimenta com elas. Não deixa de ser isso, né? O que a experiência vai te dar é falar o seguinte: bem, dessas 10 ferramentas que eu tenho aqui, eu já sei que 7 delas talvez não sejam adequadas. Eu vou focar em tentar essas 3, né? Quando a gente ainda não tem muita experiência, a gente vai realmente avaliar todas as 10. Então você não está errado, não. Tem que tentar mesmo. Você tem algumas ideias, vai experimentando com elas. E quando você experimenta a ideia e não der certo, Bruno, o fundamental é você entender por que ela não deu certo. E aí justamente isso vai construir a maturidade. Fala, olha, nesse problema eu tentei fazer com int, mas com int não funcionava, tinha que ser com string. Mas por que com int não funcionava? É overflow? Por qual motivo que eu pensei que int aqui era adequado e não foi? Porque o fato de você ter pensado em int tem algum fundamento, mas porque não foi naquele contexto em particular adequado, aí você começa a diferenciar os casos onde é que você usa string, de onde você usa int, de onde você usa float. Tá certo? Então você não tá errado não, Bruno. Por incrível que pareça, eu sei que você falou no sentido de, porque eu tô tentando na doida, não. O processo é esse mesmo, né? Você só vai refinar para procurar menos e procurando menos achando mais rápido. Tá certo? Então não desanime. Fé, eu sei que nesse momento tudo que eu falo parece só autoajuda, né? Mas não é não, é porque eu já vi esse processo acontecendo. Que nem ó, seu colega aqui, a Aliciane, falou, né? Que estamos avançando com o freio de mão levantado no processo de amadurecimento, né? Vai chegar assim, Aliciane, e aí quando soltar esse freio de mão, vocês vão voar, né? Que é o que acontece com os seus colegas, né? Como eu já falei para vocês várias vezes, né? Colegas seus aí trabalhando no Facebook, no Google, no Amazon, Microsoft, Nubank, e tem uma série de empresas. Como falei para vocês, uma atividade que eu tenho desenvolvido quase que diariamente é uma vez por dia eu entro ali no LinkedIn e tem que parabenizar algum egresso aí porque ele ganhou uma promoção, ou porque ele trocou de empresa, ou porque ele foi aprovado num processo seletivo diferente, ou que ele vai viajar para o exterior. Realmente tem uns que eu até perco, infelizmente, um dia ou outro que eu deixo de olhar, eu já acabei perdendo a passada aí porque está realmente bem interessante esse processo, tá certo? No começo é difícil perceber, como eu falei, ter auto-percepção da nossa melhoria não é fácil, né? Mas está acontecendo, eu percebo pelas perguntas que vocês fazem, os problemas que a gente está tendo, está acontecendo esse processo. Eu estou formatando os temas dos trabalhos, eu vou apresentar para vocês nos próximos dias. E eu tenho certeza que a confecção do trabalho aí vai dar um ganho bem grande para vocês, porque vocês vão poder aplicar esses conhecimentos todos num problema mais palpável, mais próximo aí de um problema real. Porque os problemas que a gente tem aqui são todos simulacros, né? Coisas pequenininhas ali. Às vezes o
O contexto nesse aqui do roubo dos carneiros aqui é bem artificial, né? Às vezes até é divertido ali, só para fazer graça que a pessoa bota aquele contexto, para dizer que é simplesmente um laço. Mas os que eu vou trazer para vocês são um pouco mais próximos de produtos reais e vai ajudar vocês nesse processo aí também, tá? Anotem as dúvidas de vocês nas listas, no simulado e tudo. Eu estou devendo ainda para vocês uma do simulado, acabei esquecendo de fazer, mas eu faço na sexta. E sexta-feira, como eu falei para vocês, não percam esse encontro nem de sexta, nem o de segunda, nem o de quarta. Hoje a gente encerra o conteúdo para a prova. A gente nem vai precisar exatamente usar ordenação. Você pode até usar em uma questão, mas não é estritamente necessário. Mas vetores, strings, vocês vão usar na prova de sexta-feira. Mas nessas 3 próximas aulas eu vou prepará-los para escrever esses programas do trabalho, né? Como é que a gente trabalha com múltiplos arquivos, como é que a gente tem outras alternativas para o processo de compilação, como é que a gente cria a nossa própria biblioteca de funções. Então eu vou dar uns exemplos bem interessantes, não deixem de participar desses encontros, porque mesmo que você assista o vídeo depois, não vai ser a mesma coisa, que vão surgir dúvidas que até agora não surgiram, porque a gente não trabalhou ainda com múltiplos arquivos até o momento, então vai ser um ambiente diferente e vale a pena vocês conhecerem. Então, na medida do possível, não percam esses próximos 3 encontros, tá bem, pessoal? Vou encerrar então aqui o nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês. Lembrando que a prova vai ser na próxima sexta-feira, no horário da aula. A gente vai fazer aquele processo de registro que a gente fez antes. Então, cheguem às 14 horas, eu vou fazer o registro de vocês no Codeforces para que a gente comece a prova às 14h20 e ela vai até às 10 para as 15h50, né? 10 minutos para as 16 horas. Como foi a primeira prova? Mesmo modelo, mesmo desenho. Tá bem? No sentido de matriz é vetor sim, né? Mas acho que eu não estou lembrando de cabeça se tem uma bidimensional não, viu? Não vou te dar certeza absoluta não, mas eu não me recordo. Pode ser que tenha. Mas é porque eu formato muitos problemas em muitos momentos, né? Então não confia muito na minha memória não, que eu tô ficando velho, né? Mas eu não me lembro não. Valeu, eu que agradeço. Muito obrigado, Gabriel. Uma boa semana para você e para todos os demais colegas.